Bom dia, segunda-feira, 13 de abril, nosso combate de todo dia está no ar. As autoridades de saúde afirmam que esta é uma fase decisiva para enfrentar o novo coronavírus. Em 6 regiões do país, o ritmo de expansão da doença está acelerado e exige atenção. Manter o isolamento social, lavar muito bem as mãos, usar máscaras de pano se precisar sair de casa e evitar as aglomerações. Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde anunciou que a partir desta semana, alguns estados ou cidades poderiam flexibilizar a quarentena se tivessem leitos disponíveis e poucos casos de Covid-19. A questão é como saber se tem poucos casos, se o Brasil sofre com a falta de testes. Foram comprados milhões de exames para testar pacientes internados, população por amostragem, profissionais de segurança e da saúde, mas o resultado está ficando represado nos laboratórios de análise. A gente vai falar ainda sobre o impacto econômico da pandemia. Muita gente com dificuldade para pagar as contas. É possível negociar? Você manda a sua pergunta para a gente pelas redes sociais usando a hashtag PerguntaCorona. Tudo junto, Pergunta Corona. E quem está hoje aqui no nosso estúdio é a infectologista Carolina Lázari e o endocrinologista João Salles. A Coreia do Sul foi o primeiro país a apontar o caminho. A testagem em massa é fundamental para vencer a guerra contra o novo coronavírus. Identificar os infectados, isolar os assintomáticos, tratar quem ficar doente. E com tudo isso, evitar novos contágios. A Organização Mundial de Saúde assina embaixo da testagem em massa e também do distanciamento social. Mas aqui no Brasil, está difícil convencer as pessoas da importância do isolamento social. E o número de testes é insuficiente. O Ministério da Saúde prometeu fazer testes em 22 milhões e 900 mil pessoas, contando com doações de grandes empresas. Mas o próprio Ministério admite que ainda estamos longe desse número, tanto em disponibilidade quanto em capacidade de processamento. 27 laboratórios centrais de saúde pública, mais o Instituto Evandro Chagas e a Fundação Oswaldo Cruz, são capazes de processar, no máximo, 6.700 testes por dia. Estamos falando dos testes moleculares, o PCR, usados neste momento em pacientes graves e que demora dias para sair o resultado. Na fase mais crítica, a que estamos entrando agora, a demanda será de 50 mil testes diários, ou seja, um déficit de mais de 43 mil testes a cada dia que passa. Até agora, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 450 mil testes moleculares. Já dos testes rápidos que verificam os anticorpos da pessoa para o novo coronavírus, o resultado sai em 10 minutos. 500 mil já foram distribuídos pelo Ministério da Saúde. Mais 1 milhão devem ser entregues nesta semana, prioritariamente para profissionais de saúde e da segurança pública. A demanda, segundo o Ministério da Saúde, seria de pelo menos 2 milhões de testes. Para continuar falando sobre esse assunto dos testes, eu estou aqui com os nossos convidados e bom dia a vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Bom dia. Obrigada. Doutora Carolina, é impressionante. A gente fala dessas mais de 20 milhões de testes e o Brasil parece que se posiciona bem com esse volume de testes. Mas esse volume, mais de 20 milhões, é suficiente para a gente ter um panorama, um quadro real da doença aqui no nosso país? Tudo depende da agilidade e do resultado desses próprios testes, porque o planejamento de quanto você precisa testar, de quantas pessoas precisam ser testadas e em que regiões num país tão grande como o nosso, depende exatamente de como a epidemia se movimenta, quantas pessoas vão tendo o vírus ou quanto de casos a gente pode prevenir à medida que a epidemia se expande. Então, 20 milhões, a gente diria, para começar, para uma população do tamanho da nossa, até seria um número expressivo. Mas muito depende do qual será o resultado desses testes. Quantas pessoas estarão infectadas? Quanto a gente conseguirá colocar essas pessoas em isolamento precocemente para impedir a transmissão? Porque se a epidemia continuar expandindo de uma maneira muito rápida, mais testes serão necessários. Se esses resultados desses 20 milhões iniciais forem rápidos e forem utilizados para um planejamento e para isolamento de uma maneira que realmente a gente consiga ter um impacto sobre a evolução da epidemia, pode ser que não precise tão mais de testes. Então, tudo depende do planejamento que se basearia justamente nesses resultados. É que não é só fazer o teste e ter o resultado. É que a partir do resultado positivo, digamos, para a senhora, deu positivo para a senhora, eu tenho que isolá-la,
mantê-la no isolamento, Exatamente. controlar as pessoas com as quais a senhora teve contato, Exatamente. checar o estado delas diariamente. Isso dá um trabalho danado e eu não sei se a gente tem estrutura para fazer isso com 20 milhões de testes. Exatamente. O investimento não precisa ser somente em teste e insumo para fazer teste. O teste é um pequeno pedaço de toda uma infraestrutura que é necessária para fazer o que a gente chama realmente de vigilância. Porque o resultado do teste tem que embasar o que você falou. Procurar os contatos, ver quem está sintomático, quem não está, quem precisa ser testado, quem não precisa, afastar rapidamente essas pessoas do convívio. Então, o teste por si ele não faz milagre. O que faz alguma diferença na evolução da epidemia é a maneira como o resultado desse teste é utilizado para planejamento e vigilância. A gente falou muito da Coreia do Sul, até na abertura do nosso programa falamos da Coreia do Sul, e na semana passada um representante do Ministério da Saúde ficou até um pouco mais alterado quando fez uma comparação da Coreia do Sul e do Brasil, e ele falou, o Brasil vai testar muito mais que a Coreia do Sul, o Brasil vai ser o país que vai testar mais no mundo inteiro. Ouvindo isso, e tanto se falando da Coreia do Sul, tem a pergunta aqui do Maico, ele mora em Palmas, no Tocantins. Ele vem com a seguinte pergunta: como na Coreia do Sul, será que a gente não poderia fazer teste com todo mundo, pelo menos uma pessoa de cada família, para termos um controle melhor? Eu acho que a Coreia do Sul não testou todo mundo. Não foi todo mundo, mas foi bastante amplo. Foi uma boa amostragem. Exatamente, porque eles tinham uma capacidade de testagem que era muito capilarizada, que a gente fala, né? Muito distribuída, com fácil acesso da população. Porque às vezes o que impede a população de ser testada, digamos que a gente tenha o insumo do teste. Mas não é só isso, às vezes a pessoa não consegue ter acesso ao serviço de saúde, se mobilizar até lá, tem fila, tem dificuldades. Então, a estratégia que esses países que testaram em massa, e como exemplo a Coreia, o que eles fizeram foi postos de testagem muito distribuídos nas cidades e de maneira muito rápida. Ninguém precisava parar a vida para ir fazer teste. A pessoa ia lá e tinham cabines que o profissional de saúde que estava fazendo o teste conseguia ter acesso à pessoa de dentro da cabine sem maiores riscos de se infectar, com todo o IPI necessário, mas com uma barreira de proteção também. A pessoa passava, colhia o teste em poucos minutos e já saía. Então, quando a gente fala teste rápido na Coreia do Sul, até parece que é o testezinho que está sendo utilizado que é rápido, mas não era exatamente isso, era o acesso e a coleta que era muito rápido. O teste que era feito era o teste molecular mesmo, que também foi feito em ampla escala e com uma rapidez de resultado. E em cima dessas informações, como é que eles agiam? Bastante isolamento e bastante prevenção em cima dessas pessoas que estavam infectadas, e quando se tem o teste na mão, o resultado dizendo que está positivo, as pessoas ficam mais convencidas. A gente já tem uma diferença cultural que o oriental é bem mais disciplinado que nós latinos, infelizmente. Mas há também um trabalho de convencimento quando você fala, você está positivo, você está colocando a sua família ou o seu próximo em risco. Isso funciona melhor quando a pessoa tem o resultado na mão do que quando há uma possibilidade dela estar infectada. Aí que está a grande ansiedade, né? A pessoa faz o teste e não recebe o resultado, como a gente tem aí milhares de testes represados nos laboratórios, você não sabe se você está doente ou não, se você pode voltar para o trabalho ou não, você não sabe se a sua família está infectada também ou não, você não sabe se você se isola ou não. Por isso que a gente tem que repetir aqui, se a gente não tem o resultado do teste, mas os sintomas, para a pessoa saber, mesmo sem teste, se há um risco dela ter a Covid-19 ou não. Por isso que eu peço para o senhor, doutor João, que repita para a gente quais são os sintomas básicos que a gente tem que ter atenção sobre essa doença. Bom, os sintomas de gripe como um todo, né, são sintomas do Covid, mas associados principalmente nas pessoas mais jovens, a falta de cheiro e paladar. Você sentir menos cheiro, sentir menos paladar, é um sintoma que deve ser levado em consideração, principalmente nas pessoas mais jovens, que apresentam uma forma mais branda da doença. Obviamente que se a doença for aumentando, a multiplicação viral, vai começar a ter uma febre mais forte, uma falta de ar, a tosse. Aí isso sim começa a pensar mais numa forma mais grave. Mas sintomas mais leves podem já dar uma pista para você entender que falta de cheiro, falta de gosto, são pistas assim nos mais jovens que vale a pena a gente pensar. E a regra ainda é essa, né? Qualquer sintoma que se confunda com gripe, você começou a perceber que está tendo alguns sintomas que batem com o da Covid, se isole. Se isole. E se isole, dentro de casa também. Dentro de casa também. Você tem que ficar isolado dentro da sua casa, das outras pessoas que não têm o sintoma. E é por isso que a gente fala tanto do isolamento, que precisa, porque essa pessoa, se ela vai visitar o pai, vai visitar a mãe, vai fazer alguma coisa desse tipo,
ou se ela mora com o pai e com a mãe, ela tem que se isolar desse momento, porque é aí que ela começa a transmitir. A questão do isolamento pega as pessoas e as dúvidas que surgem são incríveis. A Mima, ela é de Friburgo. Eu e minha filha estamos de quarentena desde que começou a circular o coronavírus. Ela, com 18 anos, não viu o namorado desde então. Hoje ele veio até o portão do condomínio e quero saber se posso deixá-la ir até lá para vê-lo um pouco. É uma pergunta difícil, né? Como é que você vai separar um casalzinho assim, tão jovem e animado? Mas eu acho que não tem muito jeito, tem? Está começando agora as pessoas terem saudades uma das outras, né? Já estamos na terceira, quarta semana de isolamento. E é muito importante saber, eu acho que não é prudente fazer. Eu acho que tem que manter o isolamento. Eu sei que é difícil, eu sei que é angustiante para todo mundo, mas eu acredito que precisa se isolar, porque é por isso que tem vídeo, é por isso que tem internet, é por isso que você consegue se ver, mas se for se ver, é de longe. Ainda nesse programa a gente vai continuar falando sobre a questão dos testes para detectar a Covid-19, os testes rápidos, os testes moleculares, por que tanto atraso na demora dos resultados aqui em São Paulo, e isso acaba se repetindo, a gente imagina, pelo resto do Brasil. Se São Paulo está com esse problema, que tem uma estrutura maior, imagina nos outros estados do país. A gente vai voltar ainda nesse programa falando sobre a questão dos testes, que é algo fundamental para a gente entender o tamanho do problema, o tamanho da doença que a gente está enfrentando aqui. Nas estatísticas do Ministério da Saúde, 74% das pessoas que morreram de Covid-19 tinham pelo menos um fator de risco. Doenças do coração, diabetes, pneumonia estão entre os principais problemas. Mas isso para quem tem mais de 60 anos. Para quem tem menos de 60 anos, a principal comorbidade é a obesidade. A obesidade é um fator de risco para a Covid-19. No Brasil, os obesos representam 19% da população. Mais da metade está acima do peso ideal. No Reino Unido, já se sabe que 70% das pessoas internadas com a Covid-19 ou eram obesas ou estavam acima do peso. Aqui ainda não temos esse dado para os internados, mas sim o de óbitos. 39 pessoas com essa condição já morreram de coronavírus, a maioria delas jovens. Doutor João, a gente fala que é uma doença que pega mais os velhos, é verdade, pega mais os velhos, mas os jovens também podem sofrer, especialmente no caso dos obesos. Exatamente, o que a gente está vendo hoje nas UTIs são os jovens com obesidade ou pelo menos com um fator de risco já internando. E as pessoas falam assim, nossa, mas ele não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhum outro problema de saúde. Tinha sim a obesidade. A obesidade é uma doença, a obesidade precisa ser encarada pelos médicos como doença, e não como desvio de caráter, né? E é por isso que a gente diz para as pessoas que estão em casa, olha, se você está em casa, por favor, se mantenha isolado, se mantenha no peso. Se mantenha isolado e se mantenha no peso. Não é o momento de perder peso, não é o momento de fazer dietas malucas, porque já que eu tenho obesidade eu posso ter um risco maior, então vou começar a fechar a boca, vou fazer uma dieta maluca que eu aprendi. Não é por aí. Você precisa manter o peso. Qual o problema da dieta maluca? A dieta maluca, essas dietas de muito baixa caloria, e que vem rápido demais, de VLCD, né? E que traz o resultado rápido demais. Rápido demais, pode interferir na imunidade. Então, e também o ganho rápido de peso pode interferir na imunidade. Então, veja bem, é sempre a história do equilíbrio. Então, se você mantiver o seu peso, isso é fundamental. Para as pessoas que tomam medicamento para obesidade, tomar medicamento para obesidade não está errado, dependendo do medicamento, dependendo do que o médico prescrever, obviamente, né? Mantenha o peso, mantenha o tratamento, não abandone seu tratamento para obesidade. E não busque remédios pela internet. Não busque remédios que a vizinha diz que é bom, que o outro diz que é bom. Não é o momento. Consulte seu médico, mantenha seu peso. O senhor falou da questão da imunidade. O obeso já sofre com isso? O ser obeso já deixa a pessoa com uma imunidade mais baixa? O problema é que a obesidade é uma doença que tem um processo inflamatório associado. As células de defesa do organismo, elas se multiplicam muito no tecido adiposo. E quando você tem a infecção pelo vírus ou qualquer outro tipo de infecção, até por bactéria, esse processo de inflamação acaba sendo mais robusto no paciente com obesidade. E ele começa a ter um efeito colateral, um quadro clínico mais agressivo. Entendeu? Que é o efeito colateral da obesidade no caso da infecção pelo vírus. Isso vale também para quem já foi operado? Quem já passou pela cirurgia bariátrica, por exemplo? A cirurgia bariátrica, ela tem um problema que ela ajuda muito na perda de peso e isso é interessante. Mas a perda de peso no começo, principalmente nos primeiros 6 meses, é muito rápida.
Então, nesse momento, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Nas pessoas que já operaram, algumas pessoas abandonam o tratamento com o clínico, né? Elas entendem que já operaram, emagreceram e elas podem ser acometidas por deficiências nutricionais importantes. Diminuição da ingestão de proteína, a maioria dessas pessoas come menos proteína e comer uma quantidade maior de proteína está mais relacionada à melhora da imunidade. Diminuição de vitamina D, diminuição de uma série de outras, de ferro, que vale a pena a gente lembrar para esses pacientes. Pois é, durante a pandemia, os obesos se exercitam menos, tendem a ter uma alimentação de pior qualidade e podem ver adiado o plano de se submeter a uma cirurgia bariátrica, porque só as cirurgias de emergência estão sendo feitas nesse momento. Eu converso agora pela internet com o médico Cid Pitombo. Ele é coordenador do programa de cirurgia bariátrica do Hospital Estadual Carlos Chagas, no Rio de Janeiro. Doutor Cid, bom dia. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, no nosso combate ao coronavírus. E ainda existe, eu acho que ainda a gente pode falar, e ainda existe a preocupação, tem todos esses problemas, e ainda existe a preocupação da doença em si. Como é que isso afeta o estado desses pacientes, essa ansiedade toda, essa preocupação? Bom dia a todos, um abraço para o João, um amigo meu. A gente coordena o Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica, onde tem mais de 3 mil doentes operados. Então, a gente tem mais de 3 mil doentes operados e temos milhares de pacientes aguardando para serem operados. Esses doentes que são portadores de obesidade mórbida e que ainda estão obesos mórbidos, eles são realmente ainda grupo de risco. Eles têm comorbidades associadas, eles devem ter cuidados maiores em relação à doença, ao coronavírus, como já foi falado aí anteriormente, porque o paciente portador de obesidade mórbida, ele é um paciente que tem menos reserva, né, para poder combater uma provável infecção. Se ele tiver uma infecção, provavelmente ele não vai conseguir ter reservas cardiovasculares, pulmonares, renais, para combater essa infecção. Por um lado, os pacientes que já foram operados nos primeiros meses devem ter cuidados em relação Está dando para me escutar bem? Eu estou tendo um pouco de retorno. Não, o senhor está me escutando, doutor Cid? Estou escutando, agora estou. Não, escutamos, o seu áudio está perfeito, a gente está conseguindo ouvir o senhor sem problema, não se preocupe não. A minha pergunta é a seguinte, vocês criaram grupos de ajuda pelas redes sociais para essas pessoas que estão enfrentando a obesidade em casa, no isolamento. Como é que funciona isso? Você pode explicar um pouco para a gente? Então, como eu falei anteriormente, a gente tem milhares de doentes operados. Então, a gente criou um grupo através das redes sociais, através do próprio WhatsApp. A gente tem os grupos cadastrados, né, de pacientes de pós-operatório, mensais, né? E a gente vai divulgando informações através de laudos médicos, psicólogos, nutricionistas. A gente consegue falar com essa população e orientá-los sobre questões básicas em relação ao atendimento pós-operatório. Por outro lado, a gente também tem grupos que estão em perda de peso, que estão em preparo de cirurgia. Num programa estadual de pacientes de baixa renda, a incidência da obesidade dos pacientes super obesos ainda é muito maior do que, por exemplo, na clínica privada. Então, a gente tem vários pacientes em grupos de perda de peso pré-operatórios, que eles têm que perder, às vezes são doentes de 300 quilos, de 280 quilos, que eles têm que perder peso antes da cirurgia. Esses grupos também estão recebendo informação através de redes sociais, através de WhatsApp, onde nosso grupo de psicólogos, nutricionistas, clínicos, nós mesmos cirurgiões, estamos levando as informações através de redes sociais, tanto nos doentes que têm que perder peso antes da cirurgia, quanto nos doentes em pós-operatório imediato ou nos primeiros meses, que precisam de mais acesso à informação, quanto nos doentes operados tardiamente, que a gente acompanha os doentes até 5 anos de operado. Para esses pacientes que têm que perder peso, já visando uma cirurgia no futuro, fazer essa dieta balanceada, pensando na perda de peso, na ansiedade, dentro de casa, deve ser muito difícil. Qual o conselho o senhor dá? A gente tem um grupo de psicólogos, nutricionistas e próprios médicos orientando esses grupos, né? Uma coisa fundamental que a gente sempre fala é que quem faz a compra é o próprio paciente ou um familiar do paciente. Então, esse é o foco principal da nossa ação. Quer dizer, o que você vai levar para sua casa, seja fazendo compra online ou você indo a um supermercado. Então, se você levar para sua casa ofertas de alimento de baixo
baixo teor nutricional, com alto valor calórico, esses doentes não vão conseguir, às vezes, manter a tentação da dieta prescrita pelo grupo da nutrição. Então, mal comparando, você tem uma dieta balanceada ao longo do seu dia, se você tem um achocolatado na sua despensa, se você tem um refrigerante, se você tem alguma coisa que te dê uma tentação, para o portador de obesidade, essa tentação ainda vai ser maior dentro de um confinamento. Então, a recomendação principal que a gente tem dado, né, além da estabilidade emocional, é o que você está comprando para dentro da sua casa, o que você está levando para dentro da sua casa. Porque se você não leva essa oferta alimentar para a sua casa, que não é bom para essa perda de peso orientada no pré-operatório, você não vai ter acesso a esse alimento, até porque está sendo nem fácil você ir na rua comprar as coisas. Isso vale para todo mundo, não só para os obesos, né? Nesse momento, controlar a alimentação, tentar manter uma rotina de exercícios físicos, controlar a bebida também, isso equivale. Doutor Cid Pitombo, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa. Percebo aí atrás que o senhor é um rubro-negro e agradeço muito a sua... Um tricolor vice é uma ofensa, né? Muito obrigado, torcida. Bom dia para o senhor, bom trabalho para o senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Agora, e os obesos ágeis? A gente falou tanto aqui dos obesos com problemas, mas a gente sabe que tem obeso ágil, obeso que pratica esporte. Esses também têm que estar atentos à Covid-19 e aos sintomas? Bom, um abraço ao Cid, né? É o que a gente chama de, teoricamente, obesidade mais saudável, né? Quer dizer, ele tem obesidade, mas ele não tem diabetes, não tem hipertensão arterial, é uma pessoa saudável. Tem menos risco, sem dúvida nenhuma, mas comparado a uma pessoa com peso normal, tem um risco um pouco mais elevado. Isso que o Cid falou é muito importante. A obesidade hoje, Márcio, cresce nas classes D e E, cresce nas classes mais baixas. E isso acompanhado de uma dieta muito rica em carboidrato e gordura e com pouca proteína. Então, é importante a gente lembrar o pessoal de casa, leite é proteína, ovo é proteína, né? Os legumes, as folhas, elas não são tão caras assim, é só você procurar da estação. E isso que foi colocado pelo Cid é fundamental. Não tem em casa alimentos que eu chamo de tentadores, alimentos que vão fazer você comer esse alimento que não vai te dar uma nutrição nenhuma e vai te dar uma quantidade de caloria muito grande. Os doces, os alimentos ricos em gordura, os alimentos industrializados. Então, é um momento que a gente olha o seguinte, a obesidade é uma doença silenciosa? Sim, é uma doença silenciosa, mas ela está mostrando a face agora. É que já há algum tempo a obesidade vem ganhando um terreno enorme, especialmente entre as classes mais baixas. Repito, já há algum tempo. E nesse momento, essa doença, Covid-19, o novo coronavírus, pode se espalhar mais rapidamente exatamente entre as comunidades de mais baixa renda, nos aglomerados, nas favelas. Se a gente coloca esses dois riscos juntos, é uma bomba que pode explodir. E esse é o nosso grande medo, né? Essa população está em risco, essa população precisa entender o risco de fazer o isolamento, de não ter contato com pessoas que possivelmente possam ter o vírus e trazer esse vírus para dentro de casa. Os chineses começaram a fazer infusões de plasma sanguíneo de pacientes curados para tratar pessoas contaminadas com o novo coronavírus. Essa transferência de anticorpos se tornou a principal esperança, ou pelo menos uma das principais esperanças, contra a Covid-19. É uma técnica antiga que começou a ser usada há mais de 100 anos durante a Primeira Guerra Mundial. Agora, estudos estão sendo realizados em vários países, na Grã-Bretanha, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a pesquisa é no Hospital da Universidade Johns Hopkins, uma das instituições mais respeitadas do mundo. Luciana tem diabetes e teve a Covid-19 há um mês. Eu tive muito medo de morrer. Eu fiquei muito mal na cama durante 5, 6 dias. Eu nunca tinha tido nada parecido antes, na verdade, e foi quando eu pedi para minha médica, porque eu queria fazer o teste, né? E aí deu positivo e nesse momento cai uma bomba na sua cabeça, assim. Dá muito medo, dá muita angústia, você não sabe o que vai acontecer. Não é uma gripezinha, não, definitivamente não é. A advogada, que mora em Nova York, se recuperou e agora foi convidada a doar sangue para participar de uma pesquisa clínica que pode ajudar milhares de pessoas. É que o sistema imunológico de Luciana aprendeu a combater a Covid-19 e, como resultado, desenvolveu anticorpos contra o novo coronavírus. E a transfusão do plasma sanguíneo de ex-pacientes como ela pode ajudar pessoas que ainda estão lutando contra a doença. Esse tratamento com plasma já está em teste também na China e no Brasil.
Aqui nos Estados Unidos, quem lidera esses testes é o Dr. David Sullivan, do Hospital Johns Hopkins. Ele explica que, por enquanto, ainda é preciso ter certeza que o tratamento funciona. Mas a esperança é que, em breve, o plasma, que é a parte do sangue que carrega os anticorpos, possa ser injetado não só em pacientes com a Covid-19, mas também em pessoas saudáveis, mas que façam parte do grupo de risco da doença. Para elas, o plasma funcionaria como uma forma de vacina temporária. Esse tipo de tratamento já foi usado antes durante epidemias como SARS, MERS e Ebola. E ele ajuda os pacientes a lutarem contra a doença antes que ela fique grave demais. A proteção que esses anticorpos podem dar dura até 2 meses. Eu perguntei ao Dr. Sullivan se as medidas de isolamento seriam capazes de erradicar o vírus, já que elas interrompem a transmissão dele entre as pessoas. Ele respondeu que, infelizmente, não. Que o vírus está aqui e provavelmente ainda vai estar aqui daqui a um ano. E que, por isso mesmo, encontrar um tratamento efetivo é a chave para garantir que o mundo possa voltar a funcionar como antes. Eu tive uma segunda chance. E se eu puder, de alguma forma, contribuir e poder ser um instrumento para dar uma segunda chance para pessoas que estão realmente doentes, eu gostaria muito. Eu ficaria feliz 2 vezes, grata exatamente 2 vezes. Os resultados iniciais dos testes vão ser divulgados em 4 semanas. Ontem o Fantástico também fez matéria sobre esses testes e as declarações das pessoas que estão tendo sangue colhido, plasma colhido, são sempre as mesmas. As pessoas querem ajudar, esperam que daquele plasma ali venha uma solução para aqueles pacientes, para esses pacientes que estão sofrendo agora nos hospitais. É simples esse uso? É preciso antes determinar a segurança, principalmente, porque o racional é bem estabelecido, já foi usado em outras doenças. Então, você imagina que a boa parte da parte líquida do sangue é composta por anticorpos. E aí, anticorpos contra tudo que aquela pessoa já entrou em contato ao longo da vida. Então, tem vários tipos de anticorpos ali. Então, a primeira coisa que precisa se avaliar é se dar a este plasma contendo vários anticorpos, incluindo o do coronavírus, que naquele momento, logo depois da infecção, como está o caso ali da Luciana, eles estão em grande quantidade, primeiro tem que ver se isso faz alguma diferença, se isso realmente vai fazer o paciente evoluir melhor ou ter menos chance de falecer. A outra coisa é a segurança. Muitas doenças, além dessas doenças virais, por exemplo, além da ação direta do vírus se multiplicando nas células, também tem um componente inflamatório muito grande. E esse componente inflamatório pode ser mediado justamente pelos anticorpos. Então, às vezes, quando você dá anticorpos, em vez de melhorar, piora, porque inflama mais. Então, isso também precisa ser avaliado. Se é seguro, se não vai piorar a atividade da doença, a atividade inflamatória, com o uso de anticorpos. Então, esses testes que são fundamentais para esse tipo de terapia, que, embora a gente imagine que deva funcionar, porque você já dá a defesa pronta para a pessoa, enquanto ela está tentando produzir a própria, você já dá o anticorpo pronto, mas é preciso ter certeza a dose, o momento, se é no comecinho, quando ela ainda não está grave, quando ela já está grávida na UTI, tem que ver qual é o momento que isso ajuda e a segurança disso em relação à atividade da doença. Essa é a grande dúvida que a gente tem para qualquer tratamento que a gente imagine, qualquer vacina que a gente imagine contra essa doença. Eficácia e segurança de uso. Exatamente. Neste momento não existe nenhum remédio, não existe nenhuma vacina que tivessem comprovadas eficácia e segurança de uso. Exatamente. Nem esse tratamento de plasma que já existe há mais de 100 anos. Nenhum dos tratamentos que estão sendo utilizados de uma forma experimental. O que as pessoas têm que ter em mente, que às vezes não é muito claro para quem não está nessa área de pesquisa científica, é que nós não somos iguais. O que funciona para mim pode não funcionar para você. O que não faz nenhum efeito para mim pode ser altamente prejudicial para o Dr. João. Então, a única maneira da gente saber se uma coisa funciona para a maioria das pessoas, porque nunca vai funcionar para todos, e é seguro para a maioria das pessoas, é fazer testes muito bem controlados em um número grande de pessoas e avaliar isso. Então, dizer assim, eu dei para 4 pacientes meus lá na minha clínica e os 4 foram bens. Isso não quer dizer nada em relação a uma população inteira. E a gente percebe que é o mundo inteiro correndo atrás desses tratamentos, vacinas, remédios. E a gente vê que, infelizmente, ainda não temos confirmação
em nenhum lugar do mundo. Ainda não. É só ver o número de mortes nos Estados Unidos, na Europa, mesmo na China, que conseguiu controlar a doença, assim como a Coreia do Sul, com testagem, com isolamento. Infelizmente, ainda não com remédios. Mas eu acho que vocês estão correndo atrás disso e, se Deus quiser, um dia a gente vai chegar nesse remédio, o mais breve possível. Agora, voltando a falar dos testes, nós abrimos o nosso programa falando da importância desses testes. Governos estaduais estão anunciando a compra de novos kits de testagem e os laboratórios não conseguem dar conta de tantos exames que já foram feitos. Em São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz está sobrecarregado com cerca de 21 mil exames à espera de análise. A USP, Unicamp e Unesp, universidades importantes aqui do estado de São Paulo, estão dando um apoio fundamental, uma ajuda sem dúvida. Mas a pergunta é, será que é suficiente? Nós vamos conversar agora com o Dr. Dimas Covas. Ele é diretor do Instituto Butantan e coordenador de testes e estudos sobre isolamento. Dr. Dimas, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Sei que o senhor está extremamente ocupado neste momento, falando especificamente dessa questão de testagens aqui em São Paulo. Mas na semana passada a gente falava desse número muito, 21 mil testes represados. Agora, segunda-feira, a gente já conseguiu avançar de alguma forma para reduzir esse número de testes em espera represados? Bom dia. Sem dúvida. Nós estamos hoje com um quantitativo de um pouco mais de 15 mil testes, dos quais 12 mil testes já foram liberados para os laboratórios participantes da plataforma, essa que você mencionou, que inclui, inclusive, a USP, os laboratórios da USP. Portanto, 12 mil testes estão em processo de execução desses 15 mil, e até o final da semana, outros laboratórios devem se agregar a laboratórios privados e laboratórios públicos. Com isso, nós esperamos na próxima semana não termos exames represados. A grande questão do momento são os reagentes, o quantitativo de reagentes disponível, que é reduzido. O mundo enfrenta aí uma corrida para a compra desses reagentes e o Brasil teve aí uma certa dificuldade. O Estado de São Paulo comprou da Coreia 1.300.000 testes na semana passada, 725 mil testes estão já aguardando o embarque para o Brasil, estão em Frankfurt, já saíram da Coreia, estão em Frankfurt, sendo encaminhados para o Brasil e devem chegar na próxima terça-feira. Com isso, essa rede de mais de 20 laboratórios será abastecida e o quantitativo até o final do mês, que nós esperamos estar em condições de liberar, é até 8 mil testes dia. Nesse momento não será necessário, porque a demanda ainda está muito longe disso, a demanda é em torno de 1.400, 1.200, 1.300 testes por dia, dependendo do dia da semana, mas obviamente que vai chegar, vai aumentar à medida que a epidemia aumenta a sua velocidade. Dimas, o senhor falou desses testes que já estão sob análise agora para tentar acabar com esse atraso no Adolfo Lutz. O Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo disse que esses testes, alguns deles pelo menos, uma grande quantidade, estaria em condições irregulares de acondicionamento e teriam perdido a sua validade, teriam se perdido. O senhor confirma que isso não aconteceu, que esses testes ainda estão válidos e podem ser usados? Ora, a equipe do Butantan fez uma análise dessas amostras, foi até o Adolfo Lutz. Essa informação não procede, é uma informação que não só o quantitativo, como a forma como foi dito de armazenamento, não procede. Esses testes estão em condições e, como eu disse, já estão sendo encaminhados, né, para esse mutirão de testes que já está acontecendo. Quer dizer, a semana passada já foram realizados aí em torno de quase 5 mil testes e essa semana vai aumentar muito essa velocidade devido a esse grande número de laboratórios que se empenharam aí em reduzir rapidamente. Doutor Dimas, só para a gente encerrar agora, o Ministério da Saúde fala o seguinte: nenhum país vai fazer tanto teste quanto o Brasil. Como é que isso nos ajuda a combater essa pandemia? Olha, eu particularmente espero que isso aconteça. Quer dizer, eu acho que existe nesse momento essa questão do fornecimento, os países estão com dificuldade, o Brasil já comprou os testes, mas esses testes não estão chegando exatamente por essa dificuldade.
Então, é uma estratégia importante, não é a única estratégia, é uma estratégia que tem que se complementar com as outras estratégias. Quer dizer, os testes eles permitem você olhar com uma precisão maior para a própria evolução da epidemia, mas, nesse momento, as outras medidas são mais importantes até do que essa questão de ter os testes disponíveis. Dimas Covas, do Instituto Butantan, e que está coordenando aqui no estado de São Paulo uma rede de laboratórios que vai fazer teste e que vai nos dar, se Deus quiser, é o que todos esperam, um quadro real dessa doença para que a gente possa fazer efetivamente bem feito o combate. Doutor Dimas, muito obrigado pela sua participação, bom dia para o senhor e boa sorte. Bom dia, obrigado. Abraço a todos. Agora são 10 horas e 36 minutos. Nós temos informações aqui no nosso telão dos dados mais recentes da Covid-19 aqui no nosso Brasil. Os números confirmados pelas secretarias, totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Casos confirmados, 22.318 no Brasil e número de óbitos, 1.241. Neste momento, temos 1.241 pessoas mortas pela Covid-19. A gente segue esperando os números que o Ministério da Saúde promete divulgar desde há 2 semanas. É um esforço que o Ministério da Saúde diz que quer fazer, mas até agora aparentemente não conseguiu. O número de pessoas que se recuperaram da doença. O Ministério da Saúde prometeu há 2 semanas que iria lançar, além do número de casos confirmados, além do número de óbitos, também o número de pessoas que se recuperaram da doença. Algo importante e bastante cobrado por você de casa nas perguntas que chegam aqui. São muitas perguntas. Nós não temos esse número oficial, nós não temos esse balanço oficial. De novo, o Ministério da Saúde prometeu esse número há 2 semanas. Na semana passada, voltou a dizer que poderia dar esse número. Mas até agora, eu não sei qual é a dificuldade que a gente não consegue ter um balanço real desse número de pessoas que se recuperaram da doença, porque são muitas. São muitas. Aqui nós temos um outro gráfico mostrando os casos de óbito dia a dia. Começou no dia 17 de março, com 1 morte, e fomos subindo ao longo do mês de março, entramos no mês de abril, e agora você está vendo ali, no domingo, 12 de abril, tivemos 99 mortes, uma alta de 45,6%. Perceba que há uma queda em relação ao número de sexta-feira, que teve 115 mortes, mas o próprio Ministério da Saúde diz que o número de casos, de óbitos, acaba caindo no fim de semana por dificuldade de registro, tem menos gente trabalhando. Então, esse número acaba subindo de forma muito mais acentuada na terça-feira e na quarta-feira, que são quando, segunda e terça e quarta, quando chegam os casos de óbito ocorridos no sábado e no domingo, no fim de semana. Mas é importante perceber aqui que a gente está tendo uma curva de subida. Eu não sei se aqui a gente já pode dizer, doutor João, doutora Camila, se a gente tem aí já consegue ter uma noção de como está o controle da doença aqui no Brasil ou o avanço da doença aqui no nosso país. É como você disse, né, Márcio? Os últimos dias, eles sempre são subestimados, porque esse dado não chega em tempo real. Então, às vezes, existe um atraso nessa notificação, tanto dos casos, mas também dos óbitos. Fim de semana interfere. Então, esse número, quando a gente olha ele no dia seguinte, ele tende a aumentar ainda um pouco mais. Então, a gente não pode dizer ainda que está tendo uma queda desses óbitos, embora neste momento o gráfico mostre isso. Provavelmente, se a gente olhar daqui 1 semana, essas barras referentes ao dia 10, 11 e 12 já estarão maiores porque a notificação que faltou chegou. E ainda tem a questão do atraso dos testes. Existem óbitos que ainda aguardam o resultado dos testes. Então, há óbitos até antes dessa semana que provavelmente ainda estão por ser computados. O que a gente sabe é que se está aumentando o número de casos, e está aumentando o número de casos, certamente haverá também um aumento de número de óbitos. A curva, por enquanto, no gráfico que você até mostrou ali anterior, o que dá um pouquinho de alento é que a gente vê que o número de casos está tendo um aumento aqui neste gráfico. Veja que é uma curva dissociada. O ângulo de elevação do número de óbitos é menor, né? Ele está mais retinho na curva branca do que em relação ao número de casos. Então, talvez a gente esteja conseguindo, até este momento, responder com o sistema de saúde que, embora tenha muito caso, quem fica grave encontra atendimento, encontra UTI, encontra respirador e não vem a falecer. O grande problema é que se a gente não se isola e não
lentifica isso, essa curva de óbitos tende a fazer isso e acompanhar o número de casos, porque o sistema de saúde não consegue dar conta daqueles casos mais graves. Quer dizer, quando a curva de óbitos subir demais, é quando a gente vai perceber que o sistema de saúde está entrando em colapso. Exatamente. Sem Quando leitos. ela fizer isso, como o ângulo, como ali a curva vermelha está mais íngreme. É preocupante. Nosso programa é sobre o novo coronavírus, mas a gente fala também de outras doenças que acontecem nessa época do ano e que são um desafio a mais para enfrentar o novo coronavírus, como, por exemplo, a dengue. O Ministério da Saúde fez um alerta para o risco de surto da doença em 11 estados brasileiros. Agora você imagina, a temporada da gripe chegando, mais coronavírus e temos também a dengue. Sobre isso, eu converso com a médica epidemiologista Gulnara Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ela está no nosso estúdio no Rio de Janeiro. Doutora Gulnara, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Bom dia para a senhora. Só para a gente não ter dúvidas, uma pessoa pode ser infectada ao mesmo tempo pela dengue e por novo coronavírus, né? Bom dia, Márcio. Sim, infelizmente é. Então, essa é a nossa preocupação. A preocupação de que o sistema de saúde tem que dar conta, ao mesmo tempo, dos casos que demandarem atendimento, inclusive, às vezes, internação em serviço muito especializado, e a dengue também aumentando a epidemia e também demandando o sistema de saúde. Então, por isso, a preocupação. Uma pessoa poderia ter, sim, né? Agora, a transmissão é diferente, né? O agente transmissor da dengue é o mosquito. Então, temos que cuidar em casa de ter reservatórios limpos. Precisamos muito cuidado da limpeza urbana, garantir isso e garantir que as pessoas entendam que são duas situações que correm ao mesmo tempo. Essa é a nossa preocupação. E como tem pergunta chegando aqui para a gente... A sobrecarga que isso pode dar ao sistema de saúde. Sem dúvida. E como tem pergunta para a gente chegando aqui se o mosquito da dengue também transmite a Covid-19. Não, o mosquito da dengue é bom, transmite muita doença, mas não a Covid-19 e essa não deixa de ser uma boa notícia. Agora, os sintomas são parecidos, doutora Gulnara? Não, os sintomas não são tão parecidos, né? A febre é parecida, né? A dengue também pode dar uma febre alta, mas o sintoma da dengue tem uma característica assim de uma dor de cabeça muito forte, né? Um cansaço muito grande, o que não difere do que seria a Covid, né? A Covid tem sintomas respiratórios, tem a falta de ar, então dá para ver que são situações não exatamente a mesma, né? E tem alguma região... Agora, as duas situações vão bater na imunidade da pessoa. Pegam a imunidade em cheio, claro. Agora, tem alguma região que a gente tem que ter mais preocupação com a dengue especificamente neste momento? Nesse momento parece que o vírus está circulando em alguns estados, né? Principalmente Mato Grosso do Sul, o Acre também. E essa preocupação é, de fato, proteger quem teria mais risco de evoluir pior, né? Crianças, idosos e, novamente, pessoas com comorbidade. Então, assim, todo cuidado é pouco nessas regiões onde está sendo detectado um aumento no número de casos, né? De qualquer forma, até agora, o Ministério da Saúde registrou óbitos por dengue numa situação muito inferior do que vem sendo registrado em relação ao Covid. Me corrija se eu estiver errado, 181 casos, acho que no último boletim do Ministério da Saúde. Entendi. Me corrija se eu estiver errado, doutora, mas o vírus que está circulando agora de dengue é o tipo 2. Exige alguma preocupação especial da população? É o tipo 2. A mesma que sempre foi recomendada, né? Cuidar em casa, deixar a casa muito limpa, sem nenhum reservatório, né, para água. E eu chamo a atenção, a importância da limpeza urbana, né, da retirada do lixo, porque o mosquito fica dentro de casa também. Então, a gente ter a casa limpa, garantir que as pessoas tenham esse cuidado, inclusive na sua vizinhança, é fundamental. A gente está falando de dengue há anos, há 20, 30 anos já dos casos, quando no Rio de Janeiro, eu sou carioca, e houve a epidemia de dengue na cidade, a gente sentiu muito isso. Mas ainda temos esse problema, ainda vivemos com o mosquito dentro de casa, o foco nas pesquisas que vocês fazem quase sempre ainda está dentro da nossa casa? Sim, se a gente não tiver condição de evitar essa situação de aumento de mosquito dentro dos domicílios, ele estaria vivendo. Infelizmente, é uma condição que a gente teria prevenção, né? A prevenção seria não ter dentro de casa, dentro do ambiente mais próximo, a reprodução,
né, desse vetor que é o mosquito, né? Isso tem muito a ver com a limpeza, com a situação da grande concentração de pessoas em lugares onde tem dificuldade de ser feita a higienização, mas, sobretudo, a retirada de lixo, né? Cidades com muita concentração, muitas favelas que têm essa dificuldade, a gente chama atenção. É importante esse serviço continuar se mantendo para que a gente diminua o foco, que é o foco que é transmitido pelo mosquito, né? É importante mensagem. Doutora Gulnara Azevedo, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso combate. É meio que assustador pensar isso, que a gente pode ter uma epidemia de Covid-19, de dengue e de gripe ao mesmo tempo, já que os casos da doença, segundo o ministro da Saúde, da Covid-19, vão explodir maio e junho, quando já começa a ficar frio, os casos de gripe começam a aparecer com mais intensidade também. É preocupante. A doutora Gulnara falou uma coisa muito boa, que é a limpeza urbana, que é a limpeza dentro de casa. Então, se as pessoas estão mais dentro de casa agora, aproveita. Olha aquele vaso, olha aquela coisa que estava no quintal jogada, vê se não tem criadouro de mosquito ali. É mais fácil até a gente conseguir diminuir o risco da dengue, porque você sabe onde está o problema. O vírus você não vê. Agora, quando você vê o mosquito, você vê, aquele mosquito pode ter vírus. E você sabe muito bem aonde ele está. Então, esse é o momento da gente pensar, Márcio, que as boas lições da pandemia. Quer dizer, as boas lições são essas. Eu vou cuidar mais, eu vou ver a dengue, vou ver a minha saúde, né? Vou ver melhor o diabetes, vou ver melhor a hipertensão, vou ver melhor a obesidade, vou me cuidar melhor para que eu possa ter uma saúde melhor e aguentar tudo que a gente está vivendo nesse momento. O problema é que eu acho que a gente esquece, né? Como eu disse, eu sou carioca. Passa uma epidemia de dengue, todo mundo vira o pratinho de para baixo. Acabou a epidemia, o pratinho volta para cima, acumular água e acontece o problema de novo no verão seguinte. Sim, pois é. Agora, você imagina essas duas infecções acometendo junto e ainda com a influenza. Então, é muito importante mesmo essa noção de cidadania que as pessoas têm que ter de cuidar de mim e do outro. Voltando a falar agora da Covid-19, em Osasco, na Grande São Paulo, a Prefeitura instalou tendas de higienização em frente à principal estação de trem da cidade. O repórter Felipe Gonçalves explica pra gente como funciona mais essa tentativa de combater o coronavírus. As tendas de higienização começaram a funcionar hoje em frente à estação Osasco da CPTM, por onde passam diariamente cerca de 80 mil passageiros. Basta passar por baixo delas, de preferência com os braços abertos, e o ideal para desinfetar bem é ficar aqui embaixo cerca de 10 a 20 segundos. A substância desinfetante usada aqui é uma composição de extrato vegetal com hipoclorito de sódio e uma pequena quantidade de água. A substância fica em caixas d'água e um sistema hidráulico com canos e válvulas borrifa a solução em quem passa. Segundo a Prefeitura de Osasco, não há contraindicação e o sistema segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Conselho Federal de Química. Agora, claro que essa estação é apenas mais uma medida de prevenção. Ela não substitui as outras ações de combate ao novo coronavírus, como lavar bem as mãos com água e sabão ou passar álcool em gel e, se for sair de casa, usar a máscara. Alerta importantíssimo do Felipe. A gente pode fazer de tudo, mas não pode esquecer de lavar a mão, evitar aglomeração e só sair de casa realmente numa emergência, se for essencial, e, claro, usando a máscara, se for o caso. Agora, doutora Carolina, a senhora acha que esse tipo de ação realmente funciona? De alguma forma, é uma contribuição a mais para evitar a Covid? Olha, Márcio, eu desconheço algum estudo que tenha validado cientificamente. Eu não sei se a Prefeitura teve a oportunidade de fazer alguma discussão ou algum tipo de validação científica disso. A questão é que quando a substância ela entra em contato só com aquele borrifo, não garante algumas coisas que a gente sabe que são importantes para a inativação do vírus. Por exemplo, quando eu falo para você lavar a mão ou higienizar com álcool gel, eu me preocupo em que tem que ter um tempo mínimo de contato do sabão ou do álcool gel com a sua mão, tem que ter uma certa fricção, esfregar, não basta eu colocar e não esfregar, porque isso também faz parte do processo de inativação do vírus. Então, pensando que vem uma substância, o hipoclorito é um inativante do vírus que pode ser usado, por exemplo, para limpeza de superfícies, que
que é água sanitária, só que mais diluída, numa concentração de pelo menos 1%. Então, quando você fala limpe uma superfície com água sanitária, você pede para passar um pano limpo. Então, há uma fricção, há um tempo mínimo de exposição. Quando a pessoa dá aquela passadinha ali no borrifo e a gente não sabe exatamente quanto da substância chegou na roupa, por que tempo que ficou exposto, se impregnou homogeneamente toda a superfície da pessoa, não dá para garantir que tenha tido alguma ação. Então, de forma alguma, isso pode ser considerado como algo que dispense de fazer outras medidas que são importantes. Esse que é o problema, né? A gente acaba meio que relaxando, né? Existe esse risco, né? Exatamente. Para as prefeituras que então estejam com essa ideia, talvez seria interessante montar tendas em que as pessoas possam lavar as mãos, porque às vezes você está saindo do metrô, não tem ali um sanitário próximo, às vezes você não achou o álcool gel para comprar porque está difícil. Então, talvez mais fácil do que esse tipo de solução inovadora, talvez fosse colocar um lugarzinho como que a pessoa tivesse uma estrutura que a pessoa pudesse lavar as mãos com água corrente ou dispensers de álcool gel ali disponíveis. Talvez tenha um efeito mais importante do que esse tipo de solução. Mas vamos ver, talvez eles tenham feito alguma validação que seja algo que ajude. Muito bom. Vamos aqui para o nosso telão, porque já recebemos algumas perguntas no nosso Pergunta Corona aqui para os nossos entrevistados. Doutor João, a Marta pergunta: sou diabética e uso anticoagulante, pois tenho válvula metálica. Quais os riscos? Olha, Marta, só do diabetes, porque o anticoagulante é uma opção interessante até no tratamento dos pacientes que têm Covid, mas estão na UTI. Então, eu não pararia nenhum dos medicamentos, nem do diabetes e nem o do anticoagulante. São importantíssimos nesse momento. Doutora Carolina, a Priscila pergunta: as roupas precisam ser lavadas com desinfetante bactericida? E os móveis também podem ser higienizados com ele na falta de água sanitária, na falta de álcool? As roupas podem ser lavadas normalmente com água, sabão em pó, como a gente lava. O tempo que permanece ali é um vírus, que ele tem um envelope em volta, que ele é dissolvido por detergentes e sabões em geral. Tanto é que a gente fala, usa o álcool gel, mas lavar a mão com água e sabão também serve. Então, para lavar a roupa, a mesma coisa. Lave normalmente, é suficiente, com exceção de roupas hospitalares. E os móveis? Agora, os móveis, é difícil a gente falar de desinfetante bactericida. Tem que olhar a mesma composição. O ideal para a gente ter segurança é o álcool a 70 ou uma solução de água sanitária com pelo menos 1% da água sanitária. A água sanitária é fácil de achar e é barata, né? É fácil de achar, é mais garantido, porque quando às vezes vem naquele rótulo assim, bactericida, a gente não sabe exatamente qual é a solução nem a concentração. Então, não tem garantia de que todas as marcas sejam eficientes. A Selmira pergunta: sou vegetariana. O não consumo de carne pode ser uma porta aberta para o coronavírus? Não, Selmira, não pode ser uma porta aberta. O importante é as dietas que têm muito pouca proteína, né? Então, proteína do soro do leite pode ser uma opção, proteína do leite, queijo, ovo, tudo ela pode usar e vai ter um controle adequado. O que a gente fica com medo, Márcio, é das pessoas comerem muito carboidrato, que são dietas que aumentam muito a obesidade muito rápido, e aí começar o processo de inflamação do organismo mais cedo. A proteína, pelo menos, equilibra um pouco o consumo carboidrato e proteína. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com a sua pergunta, a sua dúvida no nosso combate ao coronavírus. Até já. Dez horas e 56 minutos, estamos de volta com o nosso combate. A gente alerta que é preciso seriedade e informação verdadeira sobre a pandemia que estamos enfrentando. A guerra de informações falsas, de fake news, é muito intensa nas redes sociais. Para alertar sobre essas falsas notícias, todos os dias aqui no programa, vem a Clara Velasco, do G1. Clara, bom dia pra gente. Bom dia para você. O que você conta pra gente sobre as mentiras que estão correndo aí pela internet? Bom dia, Márcio. Márcio, a gente sabe que as pessoas estão bem preocupadas com essa história do auxílio emergencial do governo federal. O problema é que tem muita informação falsa rolando e circulando na internet sobre isso. Uma delas é uma imagem de um extrato da Caixa e aí fala que a pessoa recebeu o auxílio de R$ 600 no dia 8 de abril.
O problema é que o saldo dessa conta é de mais de R$1 milhão. Mas, gente, isso não é verdade. A Caixa fala que os benefícios só começaram a ser pagos no dia 9 de abril, então não teria como essa pessoa ter recebido um dia antes. E vale a gente lembrar que para receber esse benefício, os trabalhadores têm que ganhar até meio salário mínimo no mês. E mais uma história de uma foto tirada de contexto. A imagem da vez mostra uma fila de caminhões do Exército em uma rua e aí a legenda diz que esses caminhões estão levando corpos de vítimas da Covid-19 na Itália. Mas, gente, não compartilha porque isso não é verdade. Essas fotos, na verdade, são de Paris. E as Forças Armadas francesas dizem que esses caminhões estavam fazendo um exercício que não tinha nada a ver com a Covid-19 e muito menos com a Itália. E para fechar, olha só essa história. A mensagem diz que o governo do Pará colocou detentos, presos, para ficar de olho nos pontos de ônibus e verificar se as pessoas estão mantendo o distanciamento seguro entre elas. Mas, gente, isso também não é verdade. Esses detentos realmente fizeram um trabalho nos pontos de ônibus de Belém, mas não foi para fiscalizar ninguém, não. Na verdade, eles fizeram pinturas no chão dos pontos para indicar a distância segura entre as pessoas. Márcio. Muito bom, Clara. Muito obrigado. Até a próxima. Desde que o Ministério da Saúde passou a recomendar o uso de máscaras de pano, muita gente ainda tem dúvidas. Qual o melhor tecido? Qual protege mais? Quantas camadas de pano? O repórter Guilherme Peixoto está numa unidade do Senai, lá no Rio de Janeiro, porque eles lançaram um manual. É isso, Guilherme? Bom dia para você. É isso, Márcio. Bom dia para você, um bom começo de semana para os nossos amigos. Aqui no Rio de Janeiro tem até costureira fazendo máscara para vender. E aí, quando a gente fala em máscara, algumas dúvidas ficam no ar, né? Como você disse, qual o melhor tecido, qual a melhor costura, o melhor formato? Então, a gente está ao vivo aqui no Senac. O Senac, inclusive, fez essa cartilha para tirar todas as dúvidas. Está aqui a Camila, que é coordenadora desse projeto, a Charlene, que é consultora. Você já viu que tem uma variedade grande e a gente está aqui preparado para mostrar o passo a passo para você. Camila, bom dia. Obrigado pela participação. A primeira dúvida é, qual o melhor tecido? Bom, a ideia é usar os tecidos que a gente tem já em casa, né? A gente pensa na matéria-prima e também na estrutura do tecido. Quando a gente fala de matéria-prima, o algodão é o mais recomendado para fazer essas máscaras caseiras. Mas dá para usar o que a pessoa tem em casa, por exemplo. Claro. Aqui a gente já separou. Isso aqui é o quê? Tecido de camisa? Isso é um tecido de camisa, justamente, é o que a pessoa já tem em casa. A gente recomenda usar tecido de camisa, camiseta, fronhas, lençóis. E qual é o molde? E esse molde é de 20 por 40, que é uma medida fácil, né? E a ideia é justamente dobrá-lo ao meio para ter uma camada dupla de tecido. Então, com essa camada dupla, vai ficar mais protegido. E aí vamos passar para essa segunda fase, que é a fase que a Charlene está mostrando para a gente, que além de dobrar, fazer uma camada dupla, ela está aqui fazendo, franzindo o tecido, né? Exatamente, ela está franzindo o tecido para ter um melhor formato de acomodação no rosto de quem estiver usando. E aí, para finalizar, vamos mostrar ela ali costurando. Agora, o fato é que para esse tecido bastam 2 camadas. Mas qual que é a avaliação? O tecido, você já disse que é melhor usar o que tem em casa. Mas tem certos tecidos que podem ser não tão indicáveis, como, por exemplo, lã ou um cachecol, por exemplo. Tem tecidos melhores. Isso, a gente recomendou o algodão por ele ser mais leve e facilitar a respirabilidade. Um cachecol, ele pode ser mais grosso, digamos assim, ter uma tendência de proteger, mas ele não permite a respirabilidade. Então, a pessoa não se sente confortável a usar e vai ter dificuldade de respirar. Para esse tecido, uma camada dupla basta. Exatamente, basta uma camada dupla. O importante é perceber se o tecido tem uma estrutura bem fechada. Ele não pode ser muito aberta, a estrutura, não pode ter muita porosidade. Aqui vocês estão usando uma máscara, mas com cuidado, dá para costurar na mão também? Dá para costurar na mão, sim. A gente está usando a máquina aqui, mas quem não tem máquina em casa, é possível fazer o alinhavo com uma agulha, uma linha. Pode fazer à mão, sim, sem problemas. Como a gente disse, tem muita costureira aqui no Rio de Janeiro fazendo para vender. Para quem viu, por exemplo, no camelô ou em qualquer loja para vender, qual é a dica? Como é que eu posso saber se essa máscara é segura, se ela é boa para usar ou não? Então, a primeira questão é olhar o tecido. A gente pode fazer até o teste de olhar contra a luz e ver se ele deixa passar muita luminosidade ou não. Porque se ele não passar luminosidade, a estrutura dele é mais fechada e a tendência é proteger muito mais. Agora, a gente viu já várias prontas. Saiu da máquina, olha, a Charlene terminou aqui. Não dá para usar ainda não, viu, Márcio? Aí a gente tem que higienizar, tem que lavar a máscara para só depois usar. Para quem ficou com alguma dúvida, todos os moldes estão lá no nosso site g1.com.br.
Dá para pegar o molde e pegar todas as dúvidas lá também. Voltamos com você. Muito bom, Guilherme. A Charlene é muito caprichosa, ficou linda a máscara dela. Mas a gente repete todos os cuidados que a gente vem falando aqui no nosso programa, né? A máscara não deixa ninguém invencível. A máscara é uma proteção a mais, mas se você não souber colocar a máscara pelo elástico, tirar pelo elástico, nunca tocar na frente, não adianta nada. Você contamina a máscara, ela pode até ser prejudicial. Na hora de almoçar, guarda a máscara de preferência num saquinho de papel, não deixa em cima da mesa, porque aí vai infectar a mesa. Enfim, são todos os cuidados que a gente tem que ter com a máscara. Mas são tantas perguntas que chegam pelo Pergunta Corona sobre máscara, eu tenho algumas aqui. Da Andresa, posso utilizar uma máscara feita de plástico? Plástico não passa nada, mas também não passa nem ar, né? Não é recomendável. Além dela ficar desconfortável, porque o ar não vai passar. E o que vai acabar acontecendo? Como o ar não passa através da máscara quando você inspira, ele vai passar pela lateral, por cima, ele vai procurar um caminho quando você faz o movimento de inspirar. E aí, quando ele passa pelas laterais, por exemplo, ele passa sem filtração nenhuma. E também a gente sabe que o vírus, se por acaso você entrar em contato com o vírus ele sobrevive mais tempo em plástico do que em tecido, por exemplo. Então, vai ser algo mais difícil de você higienizar e pode ficar ali o vírus por algum tempo e não vai filtrar nada, porque o ar vai passar pelas laterais e por cima. E é tão simples, realmente, é uma camisa de algodão, a gente mostrou aqui no programa, uma camisa de algodão. Ali a entrevistada falou 2 camadas, a gente fez com 3 camadas aqui e não passou nada. Quer dizer, não passou nada. É claro que é uma proteção, a gente sabe que a máscara é uma proteção mais para ser usada mais por quem tem a doença e na hora de espirrar, tossir, mesmo com cuidado de espirrar no braço, não passar a doença, mas é uma pequena barreira já para quem não tem a doença, quer se proteger numa aglomeração inevitável, no transporte público. Mas as perguntas sobre a lavagem, sobre como manter limpa essa máscara, é que também chegam com muita intensidade. O Maurício Júnior pergunta, borrifar álcool 70% na máscara ajuda a limpar? Ajuda, mas o ideal seria que ele colocasse numa solução de água sanitária primeiro, para desinfetar, e depois lavasse com água e sabão. Põe na máquina ou lava na mão, deixa secar e aí está pronta para usar. Posso lavar a máscara de tecido com bactericida em vez de água sanitária? É a mesma coisa que eu falei em relação à outra pergunta. Esse bactericida é um termo muito genérico, que às vezes ele está mais presente no rótulo do que na composição mesmo do produto. Então, quando a gente olha o que é o princípio ativo e qual é a composição, qual é a concentração, a gente tem mais segurança do que realmente tem ali do que quando tem só essa denominação de bactericida. Vamos lá para o Rio de Janeiro agora, conversar com a Mariana Gross, saber como o Rio de Janeiro está combatendo o coronavírus. Mariana, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Eu já começo com um flagrante dessa manhã no ônibus aqui da cidade. Veja só, ônibus cheio, gente em pé, já vai rodar para vocês. É o que está proibido, né, por decreto municipal. A gente viu vários hoje de manhã. É um problema que parece não ter solução aqui no Rio de Janeiro. Nos trens, como só embarcam funcionários do serviço essencial, que apresentem ali carteira de trabalho, crachá ou contra-cheque, e a fiscalização nas estações é mais intensa, a movimentação, você vê, tem sido bem menor. Nessa manhã, a Prefeitura do Rio recomeçou a distribuição de cestas básicas a taxistas auxiliares, aqueles que pagam diárias no Rio Centro, na Zona Oeste. A entrega de hoje será para profissionais que têm entre 50 e 59 anos de idade. Temos também os números do Rio. Em uma semana, os casos de Covid-19 dobraram no estado. Saltaram de 1.394 para 2.855. E as mortes quase triplicaram, de 64 para 170. Eu encerro com uma imagem emocionante. Vamos mostrar de novo a homenagem no Cristo Redentor, que se vestiu de médico neste domingo de Páscoa, em homenagem aos profissionais de saúde em meio a essa pandemia. Agradecendo a imagens de funcionários da saúde, de enfermeiros, de médicos. Emocionou muito os cariocas essa imagem no domingo de Páscoa, Márcio. Foi muito bacana mesmo. Mariana, muito obrigado pela sua participação, como sempre, aqui no nosso combate. Bom dia e boa semana para você, querida. Do Rio para São Paulo. César Tralli já está aqui esperando a hora de chegar para contar para a gente o que São Paulo está preparando para a gente para enfrentar essa Covid-19. Bom dia, amigo. Márcio. Tá bom, como querido? Vai? Tudo bem? Sempre uma alegria estar aqui com você. Prazer é nosso, tenho certeza. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Márcio, estava agora no telefone, conversei longamente com o Dr. Davi Wipp, que está coordenando novamente, né, todo o combate à pandemia do novo coronavírus aqui no estado de São Paulo. Ele está chegando agora no Palácio dos Bandeirantes,
vai se reunir com o governador João Dória para traçar as novas estratégias para essa semana, anúncios que eles devem fazer agora no começo da tarde. Porque São Paulo decide hoje se vai endurecer ou não as medidas de isolamento, em cima dos números que a gente não sabe ainda, ou talvez você saiba, de como foi o isolamento no fim de semana. Está abaixo da meta, Márcio. A meta seria 70%. Essa é a grande verdade. Está abaixo da meta. Resta saber como é que o governo do estado vai tratar isso agora, porque se você endurece muito, você tem que ter meios para fazer isso se aplicar nas ruas, né? Como é que você faz com que as pessoas de fato respeitem medidas mais duras ainda? Então, pelo que eu tenho conversado, há toda uma preocupação para que, uma vez você fazendo isso, você não caia em descrédito se você não conseguir de fato aplicar na prática, entende? Então, tem uma discussão muito delicada aí nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes em relação ao que de fato vai ser feito. Porque esse momento é fundamental. Ontem, na entrevista para o Fantástico, o ministro Mandetta disse que em abril... Final agora, maio e junho, a gente teria o pico da doença. Mas se a gente conseguir controlar realmente, fazer o isolamento, a gente pode adiar um pouco mais isso para essa curva subir um pouco mais lentamente e a gente não explodir os hospitais. Eu não sei se a gente já conseguiu. Não, e essa é a grande preocupação do doutor Davi Uip, o que ele estava me falando no telefone. Ele dizendo, eu tenho um sentimento de que o número de mortes vai aumentar muito, mas muito ainda. Então, quer dizer, a gente tem que, de fato, continuar nessa campanha para que a gente faça esse distanciamento social, para evitar essa sobrecarga toda no sistema de saúde. Tem hospitais aqui em São Paulo, essa é uma notícia interessante, é um alento, boa, que estão conversando com colégios, escolas, perto de hospitais, para ajudar a fazer com que filhos dos funcionários desses hospitais e tal possam ser atendidos em creches improvisadas dentro dessas escolas. Olha que legal que a Nanda Apple mandou para a gente. O pessoal do hospital pediu para essa escola atender filhos de funcionários de 3 a 13 e 14 anos, porque a creche do hospital, de 0 a 3, continua funcionando. E assim os pais podem trabalhar tranquilos. A prefeitura também tem esse serviço, mas em menor escala, de 0 a 3 anos. É uma boa, mas os pais que têm filhos mais velhos do que isso continuam sem opção. São os filhos de 3 anos mais, entendeu, Márcio? Dá uma força aí para o pessoal conseguir trabalhar 24 horas nos hospitais, sabendo que o filho está bem cuidado, né? Um apoio fundamental, e as escolas são fechadas, quer dizer, é um sacrifício que a escola vai fazer, vai ter que botar um funcionário a mais ali, vai ter que fazer um investimentozinho, mas será que não vale para dar apoio a essas pessoas que estão nos ajudando tanto nesse momento? Lógico. Claro. E só para encerrar, uma curiosidade, que eu sempre gosto de trazer coisas boas também aqui para o programa do Corona. Muito obrigado. Olha que interessante, a gente sabe que no estado de São Paulo tem muitos grupos da terceira idade, que até pouco tempo atrás estavam se reunindo, fazendo baile, festa, né? Uma turma de idosos muito animada. Só que agora eles não podem mais fazer isso, mas virtualmente eles continuam fazendo. Dá uma olhada. Vou convidar vocês para tomar um chá comigo e com o Werner. Ó, um bolinho de laranja, um chazinho de frutas. Agora, nesses dias, a gente tem que fazer isso, convidar os amigos virtualmente. Entendeu, Márcio? Que graça. Maravilha. É um grupo enorme. E um faz ginástica, outro dá aula de dança, outro faz o chá virtual. E assim eles passam o dia em contato. A questão é mandar o bolo depois que passar isso tudo, né? Eu quero o bolo. Por enquanto, parece que é só o Werner que está comendo o bolo. O Werner se deu bem. Tralli, obrigado mais uma vez. Querido. Obrigado, Márcio. Boa semana para todo mundo. Para todos nós. Até amanhã, tá? Sucesso aí. Valeu, obrigado. A situação do sistema de saúde de Manaus é crítica e Manaus é uma das cidades que mais preocupam neste momento o Ministério da Saúde. São mais de 1.000 casos de Covid-19 na capital do Amazonas. Por isso, o hospital de campanha foi inaugurado às pressas e começa a receber pacientes hoje. A gente vai até Manaus falar ao vivo com a repórter Daniela Branches. Daniela, bom dia para você.
Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Exatamente, a gente nesse momento está na área de UTI, que foi inaugurada ontem, mas que deve começar a receber pacientes hoje. A gente quer mostrar que não tem ainda, tá, nenhum paciente, porque essa área ainda vai passar por uma esterilização, já passou por várias outras, mas vai passar novamente e deve começar a receber pacientes mais pela parte da tarde. Aqui, ó, o sistema funciona da seguinte maneira, eles usam um tipo de ventilação não invasiva e uma cápsula que serve para evitar que os profissionais de saúde tenham um contato direto com o paciente, que o ar contaminado, inclusive, se espalhe por todo o ambiente, evitando aí maior contaminação por parte dos profissionais de saúde. São 18 leitos que estão disponíveis no momento, mas são 2 UTIs nesse complexo, que seria uma escola para crianças e adolescentes. Márcio, aqui, por exemplo, seria um refeitório. No outro prédio, da mesma forma. São 150 leitos ao todo que nos próximos dias devem ficar aí disponíveis para o sistema de saúde público do estado do Amazonas. O hospital que está exclusivo para o atendimento de casos de Covid-19 aqui em Manaus, até sábado tinha 67 dos 69 leitos ocupados. Os que estavam disponíveis não tinham equipe médica para acompanhar os pacientes, mas a gente teve a informação que no domingo outros 15 leitos foram abertos com 20 respiradores que o Ministério da Saúde enviou aqui para Manaus e que outros 20 leitos também devem começar a funcionar lá no Hospital Delfim Aziz, que é o hospital destinado a esse tipo de atendimento da Covid-19 no estado, então durante essa semana. O governo disse que estava vendo uma forma de contratar novos profissionais de saúde para que se unam aí às equipes que já estão nessa luta contra a Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou que Manaus já está aí, é a primeira cidade, o Amazonas o primeiro estado a receber o apoio de profissionais de saúde cadastrados no programa Brasil Conta Comigo do governo federal, e esses profissionais devem estar chegando a partir desta segunda-feira também já para agregar aí as equipes médicas que estão trabalhando contra o coronavírus aqui no estado do Amazonas, que está com 1.206 casos confirmados e 62 mortes por Covid-19. Márcio. Ô, Daniela, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Bom dia para você e bom trabalho. O Ceará também está recebendo ajuda do governo federal, recebeu respiradores. O Ceará continua sendo um dos estados com mais casos de Covid-19 no Brasil. São mais de 1.700 confirmados e 85 mortes. É para lá que a gente vai agora, ao vivo, conversar com a Raíssa Câmara, que atualiza as informações do Ceará para a gente. Raíssa, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Pois é, o Ceará ainda ocupa essa posição preocupante, né? O estado fica em terceiro lugar em número de casos confirmados, perde só para São Paulo e Rio de Janeiro. Como você falou aí no estúdio, Márcio, até o momento o Ceará tem 1.747 casos do novo coronavírus. 85 pessoas morreram. O estado tem ainda mais 10.500 casos suspeitos. Na última sexta-feira, um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, chegou a Fortaleza com 30 respiradores. A quantidade de leitos também vem sendo reforçada aqui na capital. São 140 leitos extras nas unidades de pronto atendimento, as UPAs. 40 foram inaugurados e já estão, inclusive, com pacientes. O restante deve ser entregue ainda esse mês. Agora, Márcio, uma situação preocupante é o afastamento de profissionais de saúde. Olha só, segundo o governo do estado, mais de 1.500 apresentaram atestados médicos. O estado tem estoque de equipamentos de proteção individual, os EPIs, pelo menos até o final de abril, mas nós estamos recebendo denúncias de falta de equipamentos em algumas unidades de saúde. O Ceará está em quarentena desde o dia 20 de março, logo após os primeiros casos confirmados, e segundo o secretário de Saúde, Dr. Cabeto, já é possível sentir os primeiros resultados dessa medida. O secretário acredita que o isolamento social adiou por 20 dias o pico da doença aqui no Ceará. Então, inicialmente, a previsão era de que o momento mais crítico fosse no início de abril, e agora a previsão aponta que o pico deve acontecer no final do mês. O governo do estado ganhou, então, mais tempo para se preparar. Márcio. Isso é uma excelente notícia, né, Raíssa? Mais tempo para receber leitos, respiradores, equipamentos de proteção individual que sempre vão ser necessários, como a gente viu nos países europeus, na Itália e na Espanha. Países ricos, bem preparados.
faltou máscara para os médicos ficaram doentes com isso. Quer dizer, quanto mais você prepara o sistema de saúde, quanto mais você demora a chegar a esse pico da doença, melhor é para receber as pessoas que eventualmente vão ficar doentes de forma mais grave da Covid-19. Raíssa, muito obrigado. Volte sempre aqui ao nosso combate. Agora, só uma coisa muito rápida, doutora Carolina. Como a Daniela falou lá de Manaus, o governo federal criou um banco de médicos voluntários para mandar para os estados que mais precisam. Amazonas vai receber, eu acho que o Ceará também vai receber, mas enfim, é fácil isso? A gente ter um voluntário é maravilhoso, mas é fácil ele chegar e já partir para o trabalho, partir para a ação? É muito importante esse tipo de ação, Márcio, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem uma distribuição de médicos pelo território muito heterogênea. Tem lugar que tem bastante médico, tem lugar que tem menos. Então, sem dúvida, essas ações para levar médicos para esses lugares que tem menos é muito importante. Mas esses médicos precisam de algum treinamento. O manejo desses pacientes com Covid, principalmente aqueles que precisam de cuidados mais intensivos, de UTI, não é simples. Requer medidas de manipular respirador, precisa ter algum conhecimento que nem toda especialidade médica ainda tem. Então, um treinamento com especialistas é fundamental para poder ajudar mais ainda. E outra coisa também é treinar para a segurança do médico. Nem todo médico está acostumado todo dia a usar máscara N95, a usar paramentação de proteção, por causa do tipo de atividade que ele exerce. Às vezes não requer isso. E na China, os estudos mostraram que a maior parte dos médicos, dos profissionais de saúde em geral que se infectaram, o momento mais crítico de se infectar é no momento de se desparamentar, é de tirar o equipamento de proteção. Então, se o médico não for bem treinado em como usar adequadamente o material de proteção individual e também como retirar, ele pode se infectar e ser uma força de trabalho que vai se afastar rapidamente. Quer dizer, é importante termos o voluntariado, e acho que o brasileiro é muito bom nisso, de se apresentar para o serviço, apresentar para a missão, mas tem que ter um treino, tem que ter um preparo. Essa é uma posição importante. Vamos voltar aqui para o nosso telão para a pergunta corona que chegou. Começar aqui com a pergunta da Ieda. Quando o vírus cai em alguma superfície, ele se multiplica? Não. Mas ele dura muito tempo numa superfície de ácido inoxidável, por exemplo, 3 dias. A pergunta do Adriano. Estou sem paladar e olfato há 2 dias. O que eu faço? Adriano, a gente sabe que esses sintomas têm sido um alerta para a possibilidade de coronavírus agora no meio da epidemia. Se você não tem nenhuma doença prévia, não tem nenhum sintoma de falta de ar principalmente, febre muito persistente, está bem, você fique em casa, mas se isole do resto da família. E preste atenção, se começar a ter febre por mais de 3, 4 dias ou tiver falta de ar para fazer coisas que você habitualmente fazia sem se cansar, procure atendimento médico porque pode ser um agravamento. Por enquanto, ele pode ter a Covid, mas está branda, fique em casa. Fique em casa. Isolado da família. Isolado do resto da família, claro. Isolado mesmo, quietinho lá dentro do quarto. Sim, sim. A pergunta do Vinícius, quem possui altas taxas de colesterol se encaixa no grupo de risco, assim como os diabéticos? Não se encaixa, mas precisa tomar cuidado, porque o colesterol pode levar a infarto, que pode levar a cardiopatia, que é um fator de risco. Então, não pare os medicamentos, continue. A gente faz mais um rápido intervalo e voltamos com o nosso combate ao coronavírus. 11h22, estamos de volta com o nosso combate ao coronavírus. O pagamento do auxílio emergencial aos trabalhadores informais está sendo feito desde a semana passada e está seguindo um calendário específico. Hoje são as mulheres chefes de família que começam a receber. No caso delas, o valor é maior, R$ 1.200. De Brasília, o repórter Fabiano Andrade tem as informações sobre todos esses pagamentos, como ele sempre faz, e faz muito bem, né, Fabiano? Bom dia para você, amigo. Muito obrigado. Obrigado você, Márcio. Bom dia para você e um bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. E a procura tem sido grande por esse pagamento. Mais de 32 milhões de trabalhadores já se cadastraram. Como você disse, hoje começam a receber as mulheres que são responsáveis pelo sustento da família. E pela lei, elas têm direito a uma cota dupla, né? Vão ganhar R$ 1.200 em 3 parcelas. A partir de amanhã,
têm direito a receber os R$600, os trabalhadores que estão inscritos no CAD Único, mas não têm contas nem no Banco do Brasil, nem na Caixa Econômica. E a partir de amanhã também começam a receber os demais trabalhadores que já fizeram a sua inscrição, o seu cadastro, tanto no aplicativo quanto no site da Caixa Econômica Federal. Para quem recebe o Bolsa Família, é preciso só um pouco mais de paciência, porque esse pagamento de R$600 vai ser feito na mesma data do recebimento do Bolsa Família. Para quem recebe um Bolsa Família menor do que esse auxílio de R$600, a pessoa vai automaticamente receber o auxílio, não precisa fazer nada. Só agora, no mês de abril, todos os trabalhadores vão receber 2 parcelas e a última parcela no mês de maio. Para o Bolsa Família, não. Para o Bolsa Família, a pessoa vai receber a primeira parcela do auxílio agora no mês de abril, uma no mês de maio e a última parcela no mês de junho. E mudando de assunto, uma informação importante para quem está precisando regularizar o CPF, a gente tem visto filas se formando nos postos da Receita Brasil afora. E para quem mora em Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, é preciso muita atenção. Hoje, a Receita Federal publicou uma portaria determinando que as pessoas busquem o serviço online. Se não for possível fazer o serviço pelo site ou pela central de atendimento da Receita Federal, a pessoa deve enviar um e-mail para a Receita com o cadastro, com o formulário preenchido sobre o serviço que ela quer e também, nesse e-mail, a pessoa deve anexar uma foto selfie mostrando o próprio rosto, mostrando um documento com foto e a assinatura nessa mesma foto. O e-mail é atendimentorfb, que são as iniciais de Receita Federal do Brasil, .04, @rfb.gov.br. A gente sabe que muitas pessoas não têm acesso à internet, por isso a gente vai continuar acompanhando para saber se essa portaria vingou, porque enviar uma selfie por e-mail, também com todo um formulário preenchido, a gente sabe que muitas pessoas possivelmente terão dificuldade de fazer isso. Claro que a gente continua acompanhando, né, Márcio? É isso, Fabiano. Ao longo dos nossos telejornais locais, no Jornal Hoje, a gente sempre mastiga essas informações para ninguém ter dúvida. Mas a questão da selfie, todo mundo sabe tirar uma selfie. O brasileiro adora uma selfie. Eu acho que esse não vai ser o grande problema, não. Muito obrigado, Fabiano. Quem tem trabalho com carteira assinada está recebendo o salário normalmente, mesmo sem trabalhar. Agora, os profissionais liberais e trabalhadores informais, esses estão penando neste momento de isolamento social. Levantamento feito pelo Instituto Locomotiva em 72 cidades brasileiras mostra que 51% das pessoas já perderam renda por causa da pandemia. E as contas, elas continuam chegando. É sobre isso que a gente conversa agora com o economista, professor e consultor financeiro Gilberto Braga. Professor Gilberto, bom dia para o senhor. Há quanto tempo que a gente não se fala? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate. Professor Gilberto, como é que o senhor vê essa possibilidade de negociação? Realmente existe? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Efetivamente, é uma realidade. Esse procedimento de pagamento de contas, sobretudo para esses profissionais dessa categoria, profissionais liberais, autônomos, empreendedores que não têm um contrato firme, carteira assinada, podem ser negociados. Então, essas negociações se aplicam a escolas, aluguéis, créditos bancários, cartões de créditos, contas de concessionárias. Isso tudo hoje é possível haver negociação. Não há nenhuma lei, Márcio, valendo para isso. Não foi criado nenhum procedimento do governo. Portanto, existem iniciativas isoladas de concessionárias, de instituições financeiras e também existem algumas iniciativas locais, assembleias legislativas de alguns estados e Câmara de Vereadores de algumas cidades que estão discutindo, como, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, não cortar a energia elétrica. Já houve uma decisão judicial, mesmo aquelas pessoas que estão devendo com contas atrasadas, não terão o abastecimento interrompido pela concessionária. São muitas perguntas que chegaram. A gente falou no começo do programa que ia falar sobre contas, negociação. Então, um monte de gente mandou pergunta, mas como o senhor falou, tudo é possível. Difícil talvez seja responder. Como ficam as contas de internet e telefone? O Roberto pergunta, teremos como negociar as contas de consumo de luz, água, internet? O Wesley, bancos particulares vão adiar pagamentos de financiamentos imobiliários? A minha pergunta é mais o seguinte, falando em termos gerais,
Como é que se dá essa negociação? Como é que a pessoa que está com dificuldade para pagar faz essa abordagem a quem ele está devendo? Tem que levar algum comprovante? Olha, eu perdi meu emprego, eu sou informal, eu não tenho como pagar. Como é que faz essa abordagem? Olha, de uma forma generalizada, todas essas pessoas, elas devem tomar a iniciativa de elas próprias buscarem um contato através das redes sociais ou por telefone em relação a quem elas devem. Ou seja, procura o credor, seja o banco, seja o cartão de crédito, seja quem for, e existe, por outro lado, uma orientação corporativa, empresarial, para facilitar esse processo de conversação. Então, essa negociação, neste momento, existe uma certa boa vontade no sentido de fazer um alongamento, um parcelamento. Não existe uma regra financeira de um desconto ou de não ter que pagar. Há a necessidade do pagamento, mas há também essa possibilidade de você fazer, digamos assim, uma postecipação, você jogar o vencimento dessas contas para frente. Isso já se dá de uma forma geral, por exemplo, em relação às contribuições sociais. O próprio governo já tomou a iniciativa de permitir que a contribuição, por exemplo, do empreendedor, do autônomo que tem empregados, um médico, um dentista, um advogado, por exemplo, que tem secretária, que tem auxiliares, possa fazer esse pagamento com até 3 meses lá na frente. Ou seja, ele vai esperar o vencimento que teria agora no mês de abril e só pagar depois. Com o cartão de crédito, é ligar lá para a sua operadora do cartão de crédito e negociar. Em relação às contas de internet e telefonia, o que houve foi que as operadoras elas deram mais créditos, mas elas não alteraram o vencimento das contas nem o valor dessas contas. Então é possível negociar sim, apesar de elas estarem se esforçando tecnologicamente para manter todo mundo conectado nesse momento em que a internet é tão importante. É preciso a boa vontade dos dois lados. Agora também tem um outro lado aí, né, professor? Tem gente que continua com seu salário, com carteira assinada. Aí a gente vê uma certa solidariedade das pessoas, né? Que, por exemplo, mulheres que fazem unha no salão de beleza, o salão está fechado. Num gesto muito bacana, tem gente que está ligando para a manicure e falando o seguinte, ó, estou pagando 10 sessões, 10 unhas para você. Já paga adiantado, facilita a vida dessa manicure por algum tempo e depois vai receber essas 10 unhas lá para frente. O senhor tem informação sobre isso? Tem notícias sobre essa boa vontade que quem pode, neste momento, está fazendo com os informais? Sim, isso ocorre de uma forma generalizada para esses prestadores de serviço. Então, você paga antecipadamente por alguma coisa que você só vai receber depois, seja um produto, seja um serviço, feito por habilidade manual. Então, as pessoas que já têm o hábito e mantêm um relacionamento, por exemplo, com personal trainer, que são os profissionais de educação física que dão aula, e muitos até estão dando aula através da internet pelo celular. Isso acontece com jardineiros, pessoas que fazem serviços muito mais de habilidade manual. Então, essas pessoas, normalmente, pela questão do isolamento, não conseguem prestar esse serviço, mas os seus contratantes acabam que mantêm os pagamentos e depois vão combinar alguma forma de compensação. Então, há essa disponibilidade. Nos condomínios também nós temos observado, eu tenho informação de que é comum em vários desses locais você ter uma cota que é paga como chamada cota fundo de reserva. Então, muitas pessoas estão com dificuldade de pagar os condomínios e esses condomínios estão utilizando esse fundo de reserva para cobrir essa inadimplência e renegociando sem multa essa possibilidade de você jogar o pagamento do condomínio para frente. É justamente o fundo de reserva para situações normalmente como essa, emergenciais. É isso, professor Gilberto. Se cada um ajudar o outro, eu acho que a gente passa com uma certa facilidade por essa tormenta toda. Professor Gilberto Braga, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso combate. Bom dia para o senhor. Vamos direto para o nosso outro telão para ir de novo até a redação do G1, saber as últimas informações desse combate ao coronavírus pelo mundo com a Luísa Tenente, que está de volta. Bom dia, Luísa.
Bom dia, Márcio. Hoje eu começo falando da Espanha. É o terceiro país com maior número de mortes por causa do novo coronavírus. A gente vem acompanhando uma queda no número de casos nas últimas semanas. Então, o país flexibilizou algumas regras de isolamento social. Alguns setores, por exemplo, como o de construção civil, retomaram atividades, mas sempre tomando aqueles cuidados. No transporte público, por exemplo, o governo distribuiu mais de 10 milhões de máscaras. E no Vaticano, o Papa Francisco falou hoje sobre as mulheres que sofrem violência doméstica. Ele disse que esses casos de agressão podem aumentar no período de confinamento, pediu para a gente rezar por essas mulheres. Na Itália, inclusive, está sendo feito um programa para incentivar a denúncia de violência doméstica. E na Síria, milhares de pessoas vivem num impasse. São pessoas que saíram de zonas de guerra e foram ficar em acampamentos em áreas pacíficas. O problema é que esses acampamentos estão muito lotados, então se o vírus chegar ali, provavelmente ele se alastraria muito rápido, o serviço de saúde não daria conta, poderia ser letal. Então muita gente está optando por voltar para a zona de guerra. E alguns países estão adotando medidas bem rígidas para punir quem desobedece às normas de isolamento social. No Marrocos, por exemplo, mais de 4.000 pessoas foram presas no último fim de semana porque não ficaram em casa. E na Índia, olha só, 10 turistas foram obrigados a escrever a palavra desculpa 500 vezes. Lá só pode mesmo sair de casa para comprar comida ou remédio. E no Japão, todo mundo que for entrar no país precisa fazer o teste da Covid-19 no aeroporto. O problema é que esse teste às vezes demora até 2 dias para sair. E até o resultado ser publicado, essas pessoas precisam dormir em camas improvisadas feitas de papelão no aeroporto. E para terminar, na China, o país registrou 108 novos casos do novo coronavírus no domingo. É o maior número para um período de 24 horas nas últimas 5 semanas. A maior parte fica ali perto da fronteira com a Rússia e é de gente que veio de outros países e acabou importando o vírus. Márcio. E acendeu uma luz amarela na China. Muito obrigado, Luísa. Até a próxima. Obrigada, Márcio. Até. Valeu. Ainda continuando no noticiário internacional, a Coreia do Sul vai mandar amanhã 600 mil testes de Covid-19 para os Estados Unidos. Foi um pedido do presidente americano, que entrou em rota de choque com o mais respeitado epidemiologista do país. A gente vai entender essa história com a Sandra Coutinho, direto de Nova York. Sandra, bom dia. Qual foi a divergência entre o Trump e o Dr. Anthony Fauci? Bom dia para você, Márcio. Bom dia a todos. Olha, nesse fim de semana, o Dr. Anthony Fauci disse numa entrevista que se o isolamento social tivesse sido decretado mais cedo, ainda no final de fevereiro, vidas poderiam ter sido salvas. Mas reconheceu que, na época, era muito difícil tomar essa decisão política de fechar o país. Uma aliada do presidente Donald Trump postou numa rede social que era a hora de demitir o Dr. Fauci, que faz parte da força-tarefa da Casa Branca contra o novo coronavírus. Mas Trump respondeu que se tratava de fake news, dizer que nada tinha sido feito logo no início da pandemia e que o governo tinha, sim, banido a entrada de pessoas vindas da China muito antes de alguém soar o alarme. Quer dizer, não disse o Dr. Fauci e acabou falando de outro assunto. Perguntado sobre o fim do isolamento social, o Dr. Fauci disse que não há um botão mágico para religar o país e afirmou que uma reabertura precipitada poderia ser desastrosa. Ele disse que algumas partes do país podem até voltar a funcionar em meados de maio, mas seria uma reabertura gradual e diferente para cada parte do país. O mais provável é que Nova York fique de fora dessa primeira leva de reabertura, Márcio. O estado é o mais atingido pela pandemia, com 190 mil casos confirmados e um número de mortos que deve chegar a 10 mil até amanhã. Bom, como você estava mencionando, Márcio, esse envio de testes da Coreia do Sul aqui para os Estados Unidos, o diretor do Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos, Robert Redfield, ele disse agora há pouco numa entrevista que uma testagem agressiva da população é a chave para retomar as atividades econômicas. Ele disse que o distanciamento social foi um grande gol a favor dos americanos, que a pandemia poderia ter matado 1 milhão de americanos se não fosse o isolamento social. E ele também defendeu uma reabertura gradual, mesmo com os efeitos da pandemia sobre a situação econômica, que hoje recebeu mais uma má notícia. O principal parque da Disney, na Flórida, o mais visitado do mundo, vai afastar 43 mil funcionários a partir de domingo. E
E a descoberta de uma vacina, a gente sabe que seria a forma mais segura de deixar as pessoas saírem de casa, ainda está longe. Nesse momento, 78 centros de pesquisa do mundo inteiro trabalham para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. 5 dessas pesquisas já estão na fase decisiva de testar em seres humanos. 3 aqui nos Estados Unidos e 2 lá na China. Um dos estudos mais promissores usa uma técnica inédita, que altera o material genético do vírus e impede que ele se reproduza. Esse método já é usado em medicamentos de combate ao câncer e a maior vantagem é a rapidez na produção. A esperança é que essa vacina consiga ficar pronta mais rápido que as tradicionais, ou seja, em menos de um ano. É torcer, né, Márcio? É torcer, Sandra. É impressionante como essa doença está unindo países tão diferentes como o Brasil e Estados Unidos. Temos os mesmos problemas, as mesmas discussões. Se alivia o isolamento social, a busca pela vacina, se a gente acredita ou não num remédio que funciona ou não funciona, ainda em testes. Ah, meu Deus, não sei quando a gente vai ter todas essas respostas, mas pelo menos uma coisa a gente sabe, que o isolamento, neste momento, pode funcionar para conter a expansão muito rápida da doença. As autoridades de saúde, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, concordam com isso. Então é nessa que a gente tem que se pegar, seguir a ciência. Sandra, obrigado. Dos Estados Unidos, direto para a Europa. O premier britânico Boris Johnson recebeu alta depois de ficar uma semana internado por causa da Covid-19. E assim como o presidente dos Estados Unidos, ele também enfrenta uma enxurrada de críticas pela demora em tomar decisões para endurecer o isolamento social. No Reino Unido, já são mais de 10 mil mortos. Vamos então a Londres conversar ao vivo com o Rodrigo Carvalho. Rodrigo, boa tarde para você. Já tem gente dizendo que o Reino Unido vai passar a Itália, vai passar a Espanha e pode ver o seu número de mortes e casos confirmados crescer demais nos próximos dias. Pois é, Márcio. Bom dia para você, todo mundo aí no Brasil. Quem disse isso foi um consultor do governo britânico. Ele disse que com o número de mortes por dia aqui no Reino Unido chegando a 1.000, é bem possível que o país tenha uma situação no mínimo semelhante com a de países europeus muito atingidos, como Itália e Espanha. E que ele não descarta que o Reino Unido, no final das contas, tenha os piores números aqui do continente. Os britânicos estão entrando já na 4ª semana de isolamento social com mais de 10 mil mortos. Enquanto isso, o primeiro-ministro Boris Johnson está numa casa de campo depois de uma semana no hospital, incluindo 3 noites na UTI. Antes de receber alta ontem, Boris Johnson fez um teste do coronavírus e esse novo teste deu negativo. Ele está nessa casa de campo de repouso, não está trabalhando. Agora, com ou sem Boris Johnson no comando do país, o governo precisa tomar uma decisão essa semana sobre a extensão das medidas restritivas. Um secretário de governo já falou que dificilmente o isolamento obrigatório aqui não vai ser estendido. O ponto agora é entender por quanto tempo isso pode durar mais. 4ª semana de isolamento, como eu disse por aqui, como é difícil, né, gente? Essa coisa de ter que sair de casa para fazer o básico. Você está na mesma calçada, vê uma pessoa vindo, os dois ali sem saber o que fazer, naquele deixa que eu deixo, um gruda no muro, o outro passa, os dois calculando mentalmente ali se há ou não a distância de 2 metros. Nos mercados, situação pior ainda. Essa situação, especificamente nos ambientes fechados, mercado ou farmácia, foi objeto de estudo de cientistas finlandeses, um estudo que serve de alerta. Eu conversei agora há pouco pela internet com um desses pesquisadores finlandeses. Vamos ouvir. Os pesquisadores simularam no vídeo em 3D como as partículas se espalham pelo ar depois que alguém tosse ou espirra dentro de um mercado, por exemplo. Essas partículas chegam aí para o outro corredor e demoram a se dispersar totalmente. A conclusão é que, em ambientes fechados, as gotículas ficam mais tempo no ar e podem sim viajar para distâncias maiores que os 2 metros recomendados pelas autoridades mundo afora. O pesquisador explica que essas partículas são tão pequenas que, em vez de cair no chão logo, elas levitam e pegam carona em correntes de ar. E depois ainda ficam flutuando por alguns minutos. E, claro, podem parar em alguma superfície, em algum produto na prateleira do mercado. Ele fala que o resultado da simulação lembra o que acontece com cigarro. Se alguém estiver fumando no corredor ao lado, você vai inalar a fumaça. Levamos em conta espaços públicos fechados, ele diz. Livrarias, mercados, escritórios. Acho que temos que pensar em limitar o número de vezes que vamos ao mercado. Por exemplo, 1 vez por semana só. E as pessoas devem ir sozinhas, não com alguém da família, amigo, e assim reduzir a probabilidade de inalar gotículas que podem estar contaminadas.
Pessoalmente, ele diz, eu não confio em manter 1 ou 2 metros de distância. Venho tentando ficar o mínimo de tempo possível na presença de outras pessoas. Eu saio sim de casa, mas se os lugares estiverem cheios, eu evito. Meu conselho, diz o pesquisador, é continuar com os hábitos de higiene e simplesmente manter o máximo de distância possível das pessoas. Se sabemos que há contaminação por gotículas a longas distâncias, então mantenha-se longe das outras pessoas. É o meu conselho. That's my advice. A ilustração do espirro tomando conta do supermercado é assustadora. Tem muita gente usando o mercado como válvula de escape. Preciso sair, vou no mercado, porque aí eu posso. Não, só vai no essencial também. Você restringir isso também, né, Márcio? Quer dizer, se organize, procure pelo menos só uma vez por semana no mercado, porque daí você sai menos de casa e se expõe menos ao risco. Pois é, se expor menos ao risco, essa que é a grande questão. Pergunta do Fabrício, quem toma imunossupressores para doença imune está no grupo de risco? Sim, imunossupressores diminuem a imunidade, como o próprio nome diz, e isso pode facilitar a multiplicação do vírus e aumentar a gravidade dos casos. A pergunta da Priscila é boa. Se eu estou de máscara e tenho sede, como devo fazer para tirar a máscara corretamente? Tomar um copo d'água, uma garrafinha d'água. Tira pelo elástico, não toca na frente da máscara, segura a máscara pelo elástico, toma água e põe pelo elástico novamente. Bom. Adriano, a partir de quantos dias depois que tive contato com uma pessoa contaminada, eu posso ter a certeza que eu não me infectei? 14 dias. Se depois de 14 dias não surgirem sintomas... Parece que não teve. Agora, existem casos que a pessoa se infecta e não tem sintomas. Então, podem passar esses 14 dias, ele não ter tido sintomas ou teve uma corizinha leve e nem percebeu que teve a infecção. Mas para ele ficar seguro que não teve, seriam 14 dias. A Camila pergunta, diabético tipo 1 tem mais risco? Em princípio, não. Tipo 1 ou tipo 2, o que depende do risco ser maior ou menor é se está controlado ou não. Então, pessoal, vamos fazer controle do diabetes, é importantíssimo. A pergunta do Dário, a máscara de pano precisa ser trocada de 2 em 2 horas? Não, não precisa. Se a pessoa não está com sintomas, não. Mas ela não pode ficar sendo tocada. Então, ela, pelo menos uma vez ao dia ser lavada é importante. E nem pode ficar muito úmida também, né? Não pode ficar muito úmida. A pergunta do Vinícius, quanto maior o grau de obesidade mórbida, é maior o risco para a Covid-19? Tem poucos trabalhos ainda, parece que sim, né? O grau de obesidade parece que influencia no risco maior de contaminação. A Rosana, moro sozinha e estou cumprindo o isolamento social. Ótimo. Preciso limpar com muita frequência todos os lugares onde toco? Se ninguém estiver frequentando a casa dela, não. A gente volta depois do intervalo com outras perguntas que você mandou para cá no nosso combate. Até já. Onze h 49. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Prefeitura começou a multar hoje quem estiver descumprindo as medidas de isolamento social. Vale para pessoas e também vale para estabelecimentos. Repórter Carlos Eduardo Alvim está lá e conta para a gente. Carlos Eduardo, estão respeitando agora com multa ou não as regras de distanciamento social, de isolamento? Bom dia para você, amigo. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. Ainda não, viu? Por isso, muito importante o trabalho de fiscalização que a Guarda Municipal aqui de Contagem começou a fazer hoje. Eles estão de olho principalmente nos bancos e nas agências lotéricas, porque são 2 lugares onde ainda tem muito tumulto do lado de fora, muitos idosos, muita gente usando máscara e também não estão respeitando a distância. A Guarda Municipal está ajudando a organizar essa fila. Pelo novo decreto, esses estabelecimentos precisam entregar máscaras, equipamentos de proteção individual para os clientes. Mas esse é um ponto que está sendo discutido agora aqui em frente à Prefeitura de Contagem para ver o que vai ser feito, como é que vai ser a fiscalização desse ponto. Um outro item também do decreto diz respeito aos supermercados, às mercearias, que precisam deixar álcool para que os clientes façam a higienização das mãos antes de entrarem no estabelecimento. Caso esses decretos eles não sejam cumpridos, as empresas podem pagar multa aí que varia de 5 até 30 mil reais.
Aqui em Contagem, Márcio, também está proibido fazer atividade física nas praças e nos parques. E aí as pessoas que forem flagradas pela fiscalização podem ter que pagar uma multa que varia de R$500 até R$5.000. Nessa praça onde a gente está aqui, por exemplo, não tem ninguém, o pessoal está cumprindo o decreto sim. Rapidinho, Márcio, a gente aproveita para atualizar os dados da Covid-19 aqui em Minas Gerais. Os números saíram há pouco. Minas tem 815 casos confirmados da doença, há ainda 60.066 casos suspeitos que foram notificados, mas que ainda estão sendo analisados, e aí 23 pessoas morreram aqui no estado. Esses dados são da Secretaria de Estado de Saúde. Márcio, a gente volta com você. Carlos Eduardo Alvim falando ao vivo de Contagem em Minas. Muito obrigado, Carlos. Até a próxima. Os agricultores estão trabalhando, mas não estão conseguindo vender toda a produção. Mais um exemplo do impacto econômico dessa Covid-19. No Cinturão Verde de São Paulo, que produz mais de 30% das hortaliças consumidas no estado, o pessoal resolveu doar o que sobra, mas não tem caixa de papelão para embalar a produção. A gente conversa ao vivo com a repórter Carolina Paz, que acompanha de perto essa história. Carolina, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia a todos. Está tudo muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, bem aqui atrás de mim tem uma plantação de flores, que é o setor, na verdade, que mais sofreu, porque teve uma queda de 90% nas vendas. Atrás de flores vem, então, a de verduras, como você disse aí, e por isso a gente está aqui no distrito de Quatinga. É um distrito bem afastado do centro de Mogi das Cruzes, fica a cerca de 30 quilômetros, e a dificuldade é muito na questão do escoamento. Para você ter uma ideia, olha só essas rúculas que estão aqui, já amareladas, já não estão mais na condição de serem vendidas porque passaram do ponto de colheita. Estou aqui com um agricultor, com o Fábio, que trabalha há 12 anos com isso e só ele teve uma perda de 60% na produção. Fábio, está bastante difícil lidar com tudo isso. Vocês tiveram, inclusive, que também reduzir a produção de vocês, não é isso? Bom dia. Isso, bom dia. A gente reduziu para 1/3 da produção, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 60 dias. E pegou a gente de surpresa, porque de uma semana para outra a venda despencou 70%. Essas aqui, ó, que a gente pode perceber que elas estão já bem acima, já passaram do ponto da colheita, já tem flores, folhas amareladas, né, Fábio? Vocês não conseguem mercado com elas, vocês não conseguem vender, porque vocês acabam vendendo aí para os feirantes aqui da região, de Mogi das Cruzes e Suzano, mas vocês tentaram fazer a doação desses produtos para algumas instituições aqui da região metropolitana, ABC, região aqui de Mogi das Cruzes, mas até para doar está sendo difícil, não é isso mesmo? Isso, a gente fez umas doações, cerca de 30% do que eu joguei fora foi doado, porém a gente não está tendo esse retorno que a gente estava esperando. Hoje a gente já está R$13.000 negativo, quer dizer, a gente já doou muito mais do que a gente recebeu, né? Porque isso aqui é uma mercadoria que não pode esperar. Eu preciso colher isso essa semana, senão essa semana tenho mais 4 ou 5 toneladas para descartar. Fábio, boa sorte para você. A gente vai aprendendo a se reinventar. Só para você ter uma ideia, só o Fábio, em 2 semanas, chegou a doar cerca de 2 toneladas. Eles fizeram uma vaquinha virtual, ô Márcio, para tentar arrecadar dinheiro com a população, para pelo menos conseguir pagar os custos básicos e não demitir gente também do campo. Eu volto aí com você. São difíceis para todo mundo. Carolina, muito obrigado, mas que drama. A pessoa joga comida fora porque não tem como doar. Vamos direto para o estúdio do Jornal Hoje, saber os destaques que a gente vai assistir daqui a pouco, depois dos jornais locais, com a Maria Júlia Coutinho. Maju, bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para você e para todos. Márcio, a gente vai fazer um balanço da procura pelo auxílio emergencial de R$600 e pela regularização do CPF e relembrar uma coisa bem importante, né? Essa regularização pode ser feita pela internet, não precisa ir para a rua enfrentar filas. E, Márcio, uma experiência pessoal, uma líder comunitária aqui na Zona Sul de São Paulo conversou comigo e ela tem feito o seguinte, ela tem ido de casa em casa a moradores que não têm acesso à internet para ajudar a regularizar. Ela leva um computador, roteia lá com o celular e faz esse cadastro, porque muita gente não tem realmente condição de fazer essas questões pela internet, né, Márcio? Mais um drama, a gente mostrou as pessoas que estão jogando comida fora porque não tem como doar e agora as pessoas que estão tendo que entrar na fila para refazer o cadastro de sei lá o quê, alguma burocracia da vida, para poder receber o dinheiro para ajudar nesse momento.
emergencial. Márcio, terrível isso, uma burocracia, né, que a gente questiona o porquê nesse momento essencial. E, Márcio, você falou de fila, a gente fala também da fila dos testes, né? A gente confere a promessa do Ministério da Saúde de entregar, a partir de hoje, 1 milhão de exames rápidos. E como estão as medidas de isolamento social, viu? Em São Paulo, o epicentro da pandemia no país, e no Rio de Janeiro, onde novas medidas foram tomadas para evitar aglomerações do transporte público. Tomara que funcione, né, Márcio? E, Márcio, imagina você nessa pandemia, você está longe de casa. Pois bem, a gente mostra que ainda tem brasileiros que não conseguiram voltar. São quase 6 mil em 89 países. Na cobertura internacional, o drama dos equatorianos que esperam pelo governo para retirar os corpos das pessoas que morreram em casa. E a determinação para usar máscaras em locais públicos de Buenos Aires a partir de quarta-feira. E a Espanha, um dos países mais afetados pelo coronavírus, lá o governo flexibilizou medidas de isolamento. O primeiro-ministro Pedro Sánchez permitiu que alguns trabalhadores voltem para as ruas, seguindo recomendações de segurança. E no Vaticano, Márcio, o Papa rezou pelas mulheres vítimas de violência doméstica. Neste período de isolamento, é mais uma realidade dura. Isso também acontece, né, nessa época de isolamento, que as famílias ficam juntas, casais, às vezes, que não se dão bem, estão juntos, enfim. E como eu já falei aqui uma vez, qualquer movimentação que você perceber no seu vizinho, na casa da frente, desse tipo de violência, sim, mete a colher. Mete a colher. Liga para a polícia e faz a denúncia. É papel nosso também proteger a comunidade prestando atenção. A gente sabe que existem lares divididos, gente com problema, mas é nosso papel proteger essas pessoas mais frágeis nesse momento. Isso mesmo, Márcio. Fica Maju, obrigado, querida. Bom jornal para você. Obrigada. Vamos responder as perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Eu venho aqui na pergunta bem no meio, da Paula. Gestante pode pegar coronavírus e ser assintomática? Pode sim, e qualquer pessoa pode ser assintomática com a infecção. E existe um risco a mais aí, né, sendo gestante, né? É bom ter atenção, né? Sim, a gente viu isso na epidemia de influenza. A gestante era grupo de risco. Agora ainda não tanto, mas pode ser. Andressa, dor de ouvido é um sintoma de Covid-19? Pode ser. A dor de ouvido pela congestão do nariz e do ouvido pode ser. Quem tem problema de hipertensão controlada por remédio é grupo de risco? Pergunta do Zé Rosa. O que a gente tem percebido é que mais os pacientes, todas essas comorbidades, tanto diabetes quanto hipertensão, são pessoas que estão descontroladas e que têm maior risco. Então, se você toma remédio para pressão, não pare, que o ideal é manter a pressão bem controlada para diminuir o risco. A pergunta do Alexander, aqui embaixo, ó, as máscaras cirúrgicas podem ser lavadas e reutilizadas como as máscaras de pano? Não. Não, a máscara cirúrgica já foi feita para ser descartável. Então, você usou uma vez, joga fora. O material dela não suporta reutilização. Por isso que o ideal é não usar a máscara cirúrgica. Deixa a máscara cirúrgica profissional para os profissionais de saúde. Compra, é fácil fazer, faz em casa com a sua camiseta velha, uma máscara de pano para você que funciona também. Pergunta da Ju, a água oxigenada não teria a mesma ação da água sanitária? Ela até pode inativar o vírus, sim, mas ela costuma danificar mais os materiais e ser mais irritativa também para a pele. Então, é preferível uma solução mesmo de água sanitária. O Carlos Dionísio pergunta, pré-diabetes é uma comorbidade para o coronavírus? Sim, é uma comorbidade, principalmente se estiver associada à obesidade. Então, cuidado com pré-diabetes e obesidade ao mesmo tempo. Nós encerramos aqui o nosso programa. Agradeço muito a participação de vocês. Foi um prazer mais uma vez tê-los aqui. Obrigado. Muito obrigado por responderem todas essas perguntas. E nós terminamos esse nosso programa com uma notícia triste que acabou de chegar aqui e eu só tenho essa informação. Morreu o cantor e compositor Moraes Moreira. Ele tinha 72 anos e ainda não temos a informação, ainda não foi informada a causa dessa morte. Certamente nos nossos noticiários locais e também no Jornal Hoje você vai ter a cobertura completa do falecimento do querido Moraes Moreira, de 72 anos, que tantas alegrias trouxe ao nosso povo. 12:00 em ponto agora, a gente fica por aqui. Você pode rever o nosso combate no Globoplay, você assiste agora as notícias do seu estado. Tenham todos uma boa tarde.